Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ampulheta, um papo de valor. Direto da mansão mais sexy do Brasil. Com quem, Maurício? Com quem? Bom, hoje a gente está aqui num momento especial. Bom, esse fundo não é fake, tá, pessoal? Esse fundo é verdadeiro. A gente está aqui na mansão mais sexy, como o Ariel falou, com o André Diamandi e a Aline Jones. E a gente agradece aí demais, chegaram de viagem agora, nos recebendo aqui, mais inteiro que nós, né? Nós com cara de cansado e eles ali. Fala por ti, meu amigo. Fala por ti. Não, fala por ti. Só dá zoom aí pra ver que é verdade. Fala por ti. Sem catesta. E aí, parado? Acabou? A gente que agradece esse convite para estar na nossa própria casa. Não, mas que é uma Ampulheta diferenciado, né? Vocês nos tratam assim no pão de ló, não, na carne gaúcha. Carne, né? André, carne. Não sei se dá para ver nos bastidores aqui, tá rolando um churras, um vinhozinho. E a gente já viu, vocês estão no começo, né? Acho que nós somos o 7º, 8º episódio, não sei, acho que 7º, né? E a gente viu o trabalho de vocês. Normalmente a gente é fresco, a gente fala, ei, mas eles não estão ainda já engajando com milhões de seguidores, então não vamos aceitar. Mas sendo vocês, temos aqui um aluno do Sexy Campus também, e a gente viu que a energia de vocês é outra, e a gente, claro que aceitou, e para nós é um prazer, né? 7 Pecados Capitais, 7º episódio. Eu diria que alguma coisa muito importante vai acontecer aqui. Fica até o final. Vamos brindar. Vamos brindar. Salud! Que tem tudo para ser o melhor podcast do mundo. Né, produção? Tem que tomar. Obrigado, produção. Obrigado. São quase uma pessoa aqui. E tudo aqui foi criado com base no Sexy Campus, né? O Ariel fez o primeiro treinamento lá, o curso online, trouxe para a criação da Ampulheta, que é novo, como tu falaste, André. Tudo com base nos ensinamentos aí do grande professor. Então, eu notei que a marca do Ampulheta... Vamos revelar, a gente nunca falou sobre essa marca, né? Nunca falou, primeira vez. Né? Primeira e aqui vez, tá né? bem espalhada, né? Tá bonito de ver na câmera. Vou ficar que nem o André aqui. A marca do Ampulheta tem inclusive um símbolo ali em cima que rima com ETA, que é a Rascaeta do futebol. Na verdade, eu percebo que ali tem o que, amor? Atrás, ampulheta, então, talvez né? atrás, né? Olha isso, É, perigo, né? Perigo. Perigo. É isso. É bom ter uma pessoa comportada no meio da gravação, né? A Aline é comportada? Por enquanto Eu sou a única pessoa fudeu. com buceta, né? Então a gente tem vergonha de falar. A única... Acho que foi o macaquinho ali, ó. Bucleta? O macaquinho falando. A única que tem ampulheta? Então aí eu te digo, A única que tem o lugar de falo. Não, lugar de fala, né? Não de falo. Porque é o contrário do falo. Ih, estamos nos perdendo. Pega daí. Por que ampulheta? Então, ampulheta. Ampulheta. Tá? Essa é uma ampulheta, tá? Por que ampulheta? É o tempo. O tempo para nós é o que a gente tem de mais precioso, né? Estar com vocês, que nem ontem a gente falou, cara, é fantástico. É fantástico porque é o nosso 7º episódio, né? E tá com pessoas que trazem essa mensagem de uma forma eletrificante, através de podcast, através de na vida de vocês e aplicam na vida de vocês. Sim. Eu tenho muita satisfação mesmo, tá? Quando a Aline deu o ok para estar aqui, né? Foi porque é a Aline que comanda a parada, né? Já entendi que manda na parada toda dessa... Ah, o André não, é a Aline, tá? O contato é a Aline. o sim final, o não final. Quando desce o sim, Aline, cara, o coração disparou, assim, aquela emoção de estar aqui é muito satisfatório mesmo, muito mesmo. Isso se dá pelo fato de você ser uma pessoa eletrificante. E eu sabia que a gente ia ter uma experiência eletrificante. Esse cara... E a Ampulheta é o tempo, né? Tudo com base no tempo. E o tempo de vocês, né? Hoje, com diversas atividades aí, tá conosco. Me arrepiou até a Ampulheta. É? Tu tem também? Eu tenho também. Sei, né? Segundo Jung, todos nós temos ânimos e ânima, que é o feminino e o masculino. Então, todos nós temos uma ampulheta em algum lugar. Tem que achar só. Tem que tá procurar. bem, eu não achei a minha ainda. Que bom que tu achou a tua. Tudo a seu tempo. Tá bem, é 50 aí? Vou fazer 51. 51. Mas corpinhos de 49. Pô, tá inteiraça, né? Né? Mas lembra aquilo que a gente falou antes, pode discordar? Pode. Porra, é essa? Mas o André me enganou, eu não achava isso. Até quando, André? Porque... Conta um pouquinho mais, Aline. Até Porque hoje. assim, teve... Quando a gente se conheceu, foi num Natal, no nascimento de Jesus Cristo, eu pensei... E o André, hein? A gente tinha um amigo em comum. Eu falei, e o André, hein? E ele ia passar o Natal, a gente ia passar o Natal juntos. Era o Natal da pandemia até, né? 2020. Sim. E ele me enganou direitinho, eu não acreditei quando você falou que você tinha 48. Sim, mas eu sabia, Aline, que ela falou, e o André, hein, para esse amigo, eu já há 4 anos falava,
E a Aline Jones, hein? Ah, mas não Aí chegava. esse amigo falava, não é pro seu bico. Ela não sei o quê, tá namorando? Eu, só perguntei a Aline Jones. E naquele Natal derradeiro surgiu a pergunta, a Aline falou, e o André, hein? Eu tava fazendo o supermercado pra ceia. Tava ali pegando uma Que é a sua banana. cara, você é essa mulher que... E faltou força, né, pra carregar. Pegando uma um pouco banana. dentro. Pegando numa banana. Já começou ali, né? Gente, e o André, hein? André Diamant. Aí eu falei, por que não, né? Nascimento de Cristo. É, um reinício, calma. Ah, Que isso? Cortou. Eu sei que você ia zoar. te emociona, E era rapaz, banana nanica. Não, pra que zoar? Não me fala isso, que eu sou casado com uma chinesa, como eu te falei, né? Fui o único compatível, né? O quê? O único com... Entendi. Compatível com os chineses ou com o desejo dela de com a não... chinesa, não, por causa tá bem, da então. nanica. Tudo bem. Ai, Deus. Mas onde foi? Vocês conheceram onde? Aqui no Rio, numa... Ela não Eu ia lembra. falar numa sessão de Natal. uma Não, sessão a gente não se conheceu. sessão, Tá vendo? uma sessão de descarrego. Não foi naquele dia que a É gente se verdade, a conheceu. gente se conheceu antes, mas eu só tô tentando me lembrar quando. Eu também não me lembro a primeira vez que a gente se conheceu, mas já tinha 4 anos que a gente se conhecia. Uma vez a gente foi no veterinário quando algum cachorro meu ficou doente, se veio junto com esse amigo. Mas eu já te olhava antes, porque a Aline é uma atriz famosa, gente. A primeira vez que eu conheci a Aline foi vendo uma série da HBO chamada O Negócio, onde a Aline chega para virar CEO do puteiro, literalmente, né? Eletrificou. Eu falei, gente, mas não era um puteiro qualquer, era um puteiro que fez IPO, era um puteiro... Era uma... Como não chamava puteiro? Era uma série da HBO, foram 4 temporadas. Assistam. E cada episódio é uma lição de marketing. É um MBA de putaria de marketing fabuloso. Que é o momento onde a Karen, que é a protagonista, fala eu não quero mais trabalhar com cafetões. Você é Por que CEO. que eu tenho um negócio que um cara tem um cafetão que pega... Não, eu vou criar o meu próprio negócio. E aí existe uma criação desse negócio e tem toda uma estratégia de marketing de como criar essa empresa de prostitutas. E aí a minha empresa não, a minha... E aí, personagem. E aí a personagem chega pra substituir a Karen Como CEO do puteiro, como literalmente. CEO do puteiro, exatamente. E CEO mesmo, porque depois tem IPO, eles abrem capital na bolsa, tem criam capital. produtos. Cara, é uma série, acho que é a série da HBO brasileira que teve mais sucesso no mundo todo, foi para 49 países. Sim. E inclusive a Aline viajou muito, levando... Como é que chama? A palavra A palavra da putaria. E aí eu já tinha visto a Aline, eu sabia que ela era amiga, e eu... Aí a Aline e tal, e acabou que... Inclusive nesse dia do Natal, a gente se respeitou nosso tempo, tivemos coito ali mesmo, no mesmo primeiro dia. Inclusive, foi engraçado, né? Olha o matriarcado e o patriarcado. Eu tinha comido muito, bebi uísque. Ah, tava super bem. Não é aquele dia que Tava você super quer bem. ser a primeira Claro. vez, né? Aí a Aline falou, eu falei, amor não. Eu falei, gente vai falou. ser na minha casa ou vai ser na tua? Eu falei, não, mas eu comi muito, tô com a barriga cheia, bebi muito. Pode ser outro dia? Ela, não, olha só, eu vou transar. Se vai ser com você, Toma. é você que decide. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Entendi. Olha, é Natal. É Natal. Jesus nasceu e eu vou transar. Eu vou Vai transar. ser na minha casa ou vai ser na tua? Aí eu pensei, mas acho que vai ser Alta na minha. performance ou não? Acho que Foi alta. Foi A inesperado. gente não lembra, na verdade, É. porque a gente já tava Barbaridade. bêbado. Mas, é verdade. mas a Aline fala Mas- que... Maurício, será mesmo, cara, que era um... Eu não sei, cara. Eu acho que dá pra desmontar ainda aqui. Antes daí daqui. A parte Acho que 2 dá pra sentar. Acho que dá, A gente cara. lembra da manhã, porque amanhã foi muito especial, né? Foi. amor? Foi uma manhã E foi um namoro desafiador. Gente, ele tá se masturbando. Gente, vocês não estão vendo aqui na câmera, tem um macaco Ele se masturbando. ele- Esse o macaco, assunto? ele sempre Ele vem sempre aqui se vem. masturbar. É verdade. Daqui a pouco Vai sai. começar Afinal, a descer é a um- mansão Sai o mais creme. sexy, né? Não, vou filmar do celular, como não Filma tem do celular pra mostrar os bastidores. Eu Gente, juro que pra é isso? vocês que já A é Ju tá a filmando terceira vez que a gente... E cuidado, Ju, porque ele pode soltar alguma coisa Ele branca. sabe o assunto? Sim. Ele é um macaco sempre sexy, fica né? se fazendo Ele assim. sabe o assunto. É impressionante. Mas foi um namoro muito lutado, meio da Aline. A gente tá junto, vai fazer 3 anos. 4 anos já perguntando, né? Não, 4 não, 3 anos. fazer 3. Não, Vai fazer... perguntando que tu estava antes lá. antes Ah, de 4 anos conhecer. antes e mais 3 depois. Já são 7 anos de Planejou confusão. 4, então já conta como... E no início é muito difícil, porque são gerações diferentes. A Aline tem 30 e pouco, vou fazer 51. E eu sou uma cria do patriarcado, como diz a Aline. A Aline é uma mulher forte do sul do matriarcado. Faca na bota. Então, nosso primeiro ano foi tipo muito politicamente conflituoso, patriarcado versus matriarcado. Então, isso aí, adivinha quem venceu, né? Ó, cara, com quem Quer um eu falei, café, né? amor? Quer Eu falei uma alguma vez contigo? Não, né? Não, cara. Era só pra Não, mas gente. eu Quem acho é que que manda? teve uma beleza, porque eu e o André, nós somos, temos personalidades muito fortes.
E aí, quando a gente se encontrou, cada um tinha uma potência. E no final só sobrou a potência da Aline, porque eu morri aqui. Nossa, Foi isso sim, por favor. anulou. Você quer mais vinho, amor? Eu tô vendo. Não foi. Não, eu tô acho brincando. que- A Aline me edificou muito, me tirou de um caminho patriarcado 1.0 babaca para um caminho mais amplo. Hoje eu morri porque por quando dentro. eu conheci o André, ele era rodeado por homens, um ecossistema Eu masculino. me lembro quando eu comprei o Rodeado por homens em ou por foi mulheres? Não, rodeado. 2021, Rodeado por homens. antes eu já acompanhava o André e eu me lembro de algumas falas. De algumas falas tuas meio que contra Era meio essa tretoso. parada. Sim, ele tem uma aula Era do contra Nem o Tão casamento. Felizes para Sempre. A aula do Nem Tão Feliz para Sempre, Isso aula aí. 4 do módulo 1, você assistiu. Não sei nem como você casou. É que eu tô desde os casado. 16 anos. Ah, então tá bom. Desde os 16, 16 anos, anos. casou de fato ou de feto? Não, de fato. Caramba! De fato. Você casou com 16 Não, anos? com 21 ou 2, tá? Por aí. Caramba! Por aí. É, não, eu tinha essa coisa. Meus Estamos amigos até que hoje. falam que, caramba, você tá namorando agora há um tempão. E aquela sua aula? Falei, gente, como não se apaixonar? Não, e no início você acha que a Aline é só um rostinho bonito, uma atriz. Essa pessoa aqui é transcendental, inteligente. Não tô falando pra te agradar, é verdade. Você é muito inteligente, você é muito fora da caixa, né? Batemos... É verdade. Hoje tem. E me apaixonei. E aí vou deletar aquela aula, eu acho. Vou atualizar. E é legal. um episódio que... Ó. E é legal porque tem pessoas, né, que defendem sempre a mesma posição, né? Ah, eu sou assim, ponto. Né? Eu defendo isso até a minha vida, eu sempre fui assim, vou continuar pensando dessa maneira, vou continuar agindo dessa maneira. Isso não é bom. Não é, né? Não, Porque, não é bom. cara, quanta coisa perde, né? Poderia... Né? Mas eu acho também que a instituição do casamento é uma obrigação para muitas pessoas. Também. E eu acho que existe, tanto na aula do Nem Tão Felizes para Sempre, quanto eu fiz um projeto que se chamava Barbie Fuck Forever, que é esse lugar da Barbie e também da Barbie, do casamento, de ter uma casinha, de ter um carro. E eu acho que muita gente se sente preso por esse lugar. Então, de qualquer forma, eu acho que vale questionar o status quo e falar, será mesmo que você queria estar casado? Será mesmo que você queria estar nesse lugar? Porque eu acho que tem muita gente que vive uma historinha para poder dizer para os pais, para poder dizer para a sociedade, para Deus, olha, eu estou cumprindo o que a sociedade esperava de mim. Casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro. Então, de qualquer forma, independente se for casado ou não for casado, o que importa é, será mesmo que você está levando a vida que você queria estar levando? Então, eu acho que o questionamento é válido, porque a estrutura do casamento, a instituição casamento, é uma estrutura muito forte, né? Meio que todo mundo é empurrado e é para muito esse antiga, lugar. né? E que é muito antiga. Começa numa época que o casamento era para juntar terra, juntar reis enfim, setores diferentes da Europa que tinham que se juntar contra negócio e tal. E as pessoas, será que elas estão usando o seu tempo da melhor forma no modelo antigo do casamento? Não Porque sei, o que a vale gente mais encontra, pelo menos dentro da comunidade, são pessoas que estão precisando de um empurrãozinho para sair de um lugar aprisionante. Às vezes teve uma treinanda recentemente, foi do último treinamento, né? A gente faz o treinamento, lá, o Reprograme, que trabalha com desenvolvimento humano. E teve a treinanda, não vou citar o nome, mas me surpreendeu muito porque ela começou o depoimento assim. Ariel, se eu tivesse feito esse treinamento antes, né? Se eu tivesse feito um tempo atrás, não teria. O meu marido... Daí eu comecei a contar uma história bonita, assim, vocês estariam melhor, teu marido... Não, eu não teria nem me casado. Eu teria assassinado. Eu não teria nem me casado, diz ela. Ok, ok, que bom que fez sentido pra ti. Sim. Né? Que bom que tu percebeu agora, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo também. E Sim. porque muitas vezes as pessoas, elas chegam no final, tipo, é o carro, né? É se formar, é o carro, é a casa. É o inglês do Enem, exato, o filho. E do filho, né? Quando é que vai ter o próximo filho? A gente teve muito isso, né? A gente tem um filho, a Nandinha, e daí quando é que é o próximo? Pra que irmão, cara? Não tem. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, a minha irmã, que a gente se vê em torno com o meu irmão uma vez por ano. E tenho amigos que suprem muito bem essa necessidade que eu vejo muito mais, na verdade, do que meu irmão. Claro que a gente já teve nosso papel junto, né? A gente se comunica ainda bastante, mas, cara, pra que ter, né? Pensar, realmente, ela precisa ter uma irmãzinha, precisa ter. Né? Então, essa relação que eu digo, cara, esquece um pouquinho, né? Essa parte da sociedade que diz pra tu tem que ser isso. Né? E quantas vezes também começam a não dar cada vez menos certo, né? Tá quantos anos, Aline?
Eu tô com 32. 32, 51. Né? Que legal, André. 50, calma. 50 que conquista, André. Depois a gente vai falar de conquista, tá? No final. Que conquista a Aline também. Né? Mas que começa a chegar em uma determinada idade e começa a se apavorar, né? Tipo, eu preciso ter alguém, eu preciso me relacionar. É o medo do abandono, o medo de ficar sozinho, o medo de morrer sozinho. É um dos maiores medos do humano, que é o medo da morte. É o medo da morte que está ligado ao medo de morrer sozinho também. As pessoas decidem muito em cima disso, o ser humano... Quem vai me ajudar, né? Quando eu estiver capaz. É um medo até válido, inclusive, né? Quando eu estiver incapaz, mas ele vai antes. Esse medo das pessoas decidem muito, e não só em relação ao casamento, a gente focou no casamento, mas o humano, ele decide muito a sua vida e o que vai fazer na direção automática do que foi programado para fazer, e ele foi programado para prover, cuidar, ser bom, ser amado. Para quê? Para não morrer sozinho. E não é que é errado, tem inteligência nessa lógica, mas não pode decidir a vida toda em cima dessa lógica. Eu acho que perde-se muito tempo, literalmente, muito eu tempo. saio aqui de cena um pouquinho, mas é por um bom motivo, mas é por um motivo da agulha e recompensa. Ainda mais que eu sei que não almoçaram, né? Então, mas eu acho que a pulsão de a gente não querer ficar sozinho, a pulsão da gente querer construir coisas na vida, tá tudo certo. A questão é que escolhas tu tá fazendo. Por exemplo, o casamento não é um problema, um casamento merda é um problema, né? Tu construir para provar para os outros coisas que tu não queria ter construído é uma merda. Então eu acho que existe um processo que é falar, cara, eu estou com alguém que é realmente uma parceira, um parceiro, eu estou com alguém que realmente está querendo construir comigo, sabe? Porque... E me respeitar como indivíduo, não me submeter a coisas. Exato. Então eu acho que é mais com quem e com o que tu tá passando o teu tempo, exatamente, né? Porque isso é muito precioso. E às vezes na ânsia de tu resolver um medo, tu faz escolhas que talvez não sejam as escolhas mais legais, assim. E vamos lá, vocês tiveram relacionamentos antes? Não, a Aline é minha primeira mulher, eu era virgem aos 40 anos. Ai, que fofo! Mentira, tivemos. Que fofo. Mas foram horríveis. Com a Aline foi muito melhor. A gente sempre foi namorador, né, amor? A gente foi namorador. E como foi pra desvincular? A gente fala que às vezes é difícil, né? O desvincular, o dizer não e... Desvincular? O término? Término, do terminar. Eu tenho problemas com isso. Gente, o que é isso aqui? Opa! Vocês fizeram... Gente! Como é que é isso? É pra deixar aqui, né? Tô sabendo que vai ter dia 21 de outubro. 21 e 22 de outubro. Sexy Canvas Experience. Primeiro dia, muito conhecimento, muitas palestras, muita mudança de mindset e de business, como ficar rico e tal. Segundo dia, muita diversão, churrasco, sexy networking, barbecue. sexy barbecue. O que vocês fizeram? A gente tá vendo, vocês não estão vendo aqui, gente. Mas tem uma tábua de carne aqui com sexy canvas. Vocês que fizeram isso? Gente. Gente, tá muito bonito. Vou até pegar essa carne. Vai ficar aqui para esse churrasco aí que vai acontecer. Como é desvincular de término? Nossa, perguntas boas nesse podcast, hein? Não, nem começou ainda, espera. Eu e o André, a gente é muito diferente. Fala de ti, amor. Pessoal, só para deixar na curiosidade, então, a gente continua no segundo bloco, vai ter algumas questões que, assim, vai tratar de coisas picantes aqui, porque a gente recebeu diversas perguntas. Né? Diversas perguntas e pro casal, né? Pra dupla, seja como queira chamar. Seja como queira chamar. Não usa calcinha. Não usa calcinha. Então segura aí. Eu acho que assim, vou provar. O momento que eu encontrei o André na minha vida foi o momento que eu tava repensando muito sobre esse momento de término. Porque eu já tinha tido alguns relacionamentos que tinham acabado muito mal. E aí eu pensei, não é possível que 5 homens me odeiem e eu seja um anjo. Então eu pensei, eu tava realmente nesse meu processo de entender o que é exatamente que eu posso estar fazendo de errado, que faz com que essas pessoas sintam isso em relação a mim. E aí eu tava realmente num aprendizado de responsabilidade afetiva, né? No momento em que alguém diz que me ama, alguém diz você é tudo pra mim, eu não sei o background da pessoa, eu não sei o nível de necessidade que ela tem e relação que ela tem com o amor. E eu preciso tomar... eu sou muito hedonista, eu sou muito do prazer. Se tá bom, vamos ficar junto. Nossa, tá gostoso, vamos curtir. Mas eu não posso ficar curtindo com uma pessoa que me ama um ano e meio. Essa pessoa tá nutrindo e querendo construir um outro lugar. Então eu tava realmente nesse meu momento de aprendizado com os meus términos, que era... Preciso ter responsabilidade afetiva com quem chega, com quem se abre, com quem passa a amar, porque...
Eu não posso simplesmente acordar e falar, não quero mais, se de repente tem alguém ali que está construindo alguma coisa. E a gente não tava na mesma batida. Então, pra mim, era esse meu momento com términos, assim, tipo, responsabilidade afetiva. Engraçado, né? Todo o meu estudo do comportamento... Por que tu colocou o óculos para responder essa pergunta? Porque eu fiquei com vergonha. Meu estudo do comportamento humano me levou a lugares, assim, resumidos, assim, Freud, Lacan já falava isso, que a gente é muito fruto da nossa relação com os nossos pais. E minha relação com a minha família é uma relação um pouco difícil, assim, pais juntos até hoje, nem difícil no modo apanhar, até apanhava um pouco, sim, também do meu pai, era uma criança meio louca. Minha relação com a minha mãe, relação complicada, que é a minha referência de mulher, e acabou sendo uma mãe que eu servia muito, queria ser um bom filho, o filho que acabou parando no Jô Soares, ficou milionário, e era o melhor, eu fui agente secreto, então a minha vida toda foi muito dedicada a ser amado, e especialmente pela minha mãe. Então minha relação nos relacionamentos era muito, minha posição era muito de servir a mulher, de cuidar, de mostrar segurança, não trair, de ser aquele cara correto, que é muito raro, inclusive, nos tempos de hoje. Então, como eu era muito essa pessoa, eu acabava tendo dificuldade de terminar, porque terminar é um movimento, é uma antítese ao movimento de cuidar. Então, foram términos muito difíceis, e até porque, aí meio tridimensionalmente falando, muitas vezes eu ficava tanto na missão de cuidar e melhorar, e eu tenho esse poder de melhorar as pessoas e dar conselhos e mentorias para melhorar, que eu me via num lugar me perguntando, será que eu estou namorando? Será que eu estou amando? Ou será que eu estou na minha profissão, Salvador, que os psicólogos chamam de salvador ou codependente, de vou fazer tudo pela pessoa para que no final ela me ame, me admire, já que minha mãe, sei lá o quê. Uhum. Então, eu tive questões muito importantes, bem freudianas e junguianas em relacionamentos. Então, meus términos foram sempre muito difíceis. E muitas vezes, como eu acabava gerando muito apaixonamento, porque eu sou um cara inteligente, bonito, acabei ficando milionário na vida e tal, e as meninas acabavam ficando meio, nossa, ele é o homem da minha vida. E às vezes eu me pegava falando, cara, eu não amo mais isso daqui. Como Nietzsche fala, né? A gente não ama às vezes a pessoa, a gente ama estar amando. A gente ama estar no jogo da conquista e do amor. Então às vezes eu me peguei em muitos relacionamentos terminando sem vontade de estar com a pessoa. Só que ao mesmo tempo, como foi muito cuidadoso e elevador da pessoa, né? Edificador, eu não sabia terminar. Então eu me via numa prisão e acabava fazendo o quê para terminar? Olha que doideira, me sabotando fisicamente, engordando, ficando deprimido, ficando triste, para que a pessoa se desapaixonasse por mim e ela terminasse. Sério, e às vezes eu perdia 2, 3, 4, 5 anos, me dá uma ampulheta. Uma ampulheta aqui de novo, né? De novo. 5 anos da minha vida nesse processo. Criando um processo de término. Um processo de término passivo, como se fosse passivo-agressivo, entre aspas. E aí vale, eu estou contando a minha história até de uma forma muito, que eu nunca tinha falado pela primeira vez na televisão. Isso acontece muito nos podcasts. Acontece muito, e num lugar até de falar para eles que estão assistindo, não só em relação ao casamento, da forma que termina, da forma que decide estar junto ou não, mas na forma que vive. O humano é um profissional de jogar fora tempo, de jogar fora e adiar e ficar esperando só as férias, o sextou, para viver uma vida artificial que foi programada ou socialmente normal ou na neurose. Isso é uma burrice. Não façam isso, vivam o agora. O desafio do humano contemporâneo é conseguir viver o agora, mesmo quando o agora parece silencioso, parece que não tem nada. A gente assistindo o podcast, um dos convidados de vocês estava falando, poxa, aliás, na verdade não foi um convidado, foi um professor como é que é da coisa do saber? Da Casa do Saber. Da Casa do do Saber, que estava nos ensinando sobre o tempo. A gente se preparou para esse papo com vocês, a gente cuidou, e ele falava, fui num hotel fazenda, nossa, já fiz spa, já fiz massagem, já pesquei, pesque pague, já dormi, já jantei a comida gourmet. E agora? Temos mais 2 dias, não tem nada para fazer. O humano tem problema com o vazio existencial, do nada para fazer e da solitude, e muitas vezes se preenche de merda, de neurose, de gasto de tempo gratuito. Sim, porque às vezes e tenho disso. É... Fui. Muito obrigado pela participação. Valeu, eles estão com a linha depois dessa, né? E essa ficha caiu quando, André?
Não caiu ainda, cara. Eu tô engordando pra Aline terminar comigo. Eu ia te comentar, cara, você tá... eu nem sei se eu falo isso, né? Mas você tá melhor, Tu né? acompanha o corpo do André? Eu acompanho, cara. Eu reclama. acompanho. E ele tá melhorzinho. Eu te confesso. Agora, nem tanto. Eu não sei quem é por algumas questões. Tá. Calmem. Quem sou eu pra falar, né? Mas eu acompanho, cara. Tá mal né? limpo. Quando fica bem, ele... Então ele tá engordando E porque sabe- ele não quer que eu me apaixone mais Não, por ele? eu quero sim. E tu sabe... Pois é Cara, de que pensar. Né? Tô fica sentindo a que dica. foi um... Não, mas tem várias coisas. Não que foi tu uma vai- direta. Não. Isso aqui é outra parada que não Que a tem... gente fala no próximo Não, episódio. a Aline é a única mulher até hoje, e eu falo isso olhando para as câmeras, Olhando de óculos e escuros. eu quero, olha, que eu quero casar. Eu nunca realmente pensei em casar porque eu não queria viver um casamento que solidificasse essa neurose, sacou? Só que a Aline, ela me abriu o olho, né? Que Como legal, eu falei, a Aline cara. parece só um rostinho bonito, uma atriz, ela é uma pessoa da floresta, das medicinas da floresta, da cura da natureza. não- Eu falei, caralho, obrigado. Isso Não existe, parece, viu? Isso existe. Existe. E não parece que segue a Aline ali, né? Eu já venho seguido há um tempinho também. Ver principalmente as histórias, né? Que eu acho que é mais de você, a verdade ali de vocês, que vocês estão no dia a dia, né? Até a gente comentou um pouquinho, pô, tá uma pegada um pouco diferente, né? De se conectando mais com a natureza, né? E tudo. Nossa. E eu acho que é isso, né? Porque não é só a atriz, né? Não é só a mulher bonita, ou não é só o cara bonito ou o sexy canvas. Tem toda a construção por trás. É isso que a gente traz, gosta de entender um pouco as histórias para vir avançando aqui, mas para saber, cara, é uma pessoa, é outra pessoa que tem suas vivências, né? Que teve sua criação, que tem suas verdades. Suas né? neuroses. Suas neuroses, né? E todos nós temos as nossas neuroses, né? Mas cada um... Não, a Aline não, a Aline é perfeita Ai, mentalmente. que legal. E tu sabe, olha a curiosidade, né? Quando a gente falou assim, nós vamos gravar com a Aline e com o André, né? Beleza, cara, só falavam na Aline. E Eu ela- não sei, André. Eu te juro que eu não sei. Homem e mulher Sumiu só mesmo, falava. né? Porra, Tá Aline sumindo Aline aos Jones. Só falava na Aline, cara. Eu não sei. Tu anda divulgando bem assim o teu material? Pior é que não. Nos últimos 2 anos eu dei uma sumida da rede mundial de computadores. A Aline assumiu. Vamos botar Na o verdade, nem, tá bom assim. Falando de mim, tu vê, amor. Então, Que bom. Então sim. E isso é bem legal. Mulher inteligente, É sabe? que eu acho que eu e o André, a gente se encontrou. Tem um lugar também de quem nós somos individualmente e quem nós somos enquanto casal. E é aquilo que a gente tá falando de potência mesmo. Eu venho de um lugar mais artístico, né? Eu sou atriz. Eu até acho bonitinho que vocês falam de um mundo muito dos negócios, tipo, De quando, ela é Aline? bonita e ela é atriz. E parabéns, André, porque você conseguiu a Pegou conquista uma gata. de uma cara. mulher 18 anos mais nova que você. É tão masculino Patriarcado. isso, sabe? Tipo, Não, deixa eu me defender. Valeu, galera. Deixa. Ai, que Não. preguiça! Peguei uma gatinha, galera. Que preguiça Não, eu vou do respeitar, mundo de eu vou você, respeitar. tipo, Eu não vou bater a mão, eu vou deixar no Deixa eu vácuo. girar como um frango, um troféu ao lado do André. Parabéns, André, por ter conseguido uma mulher 18 anos mais nova que você. Corta. Sabe o que eu penso? Eu digo, porra, André, te fudesse, né? Porque tu vai ter que emagrecer, fuder tu pra vai ter que, cara, caralho! tu vai ter que, ó, ralar. Eu vi que ele isso! mudou o visual, ele mudou o visualzinho. Por que que ele mudou o visual, gente? Pra agradar, cara. Eu acho Pra que ficar... no fundo pra é uma manter- grande óbvio, compensação pelo é medo. óbvio. Isso é o medo relacionamento. Que é. Tu conseguiu uma mulher 18 anos mais nova que tu te fudeu. Tu vai ter que correr mais atrás. Acelera, tu vai ter que Andrezinho. malhar, tu vai ter que ser jovem, tu vai ter que ser... Tipo, não... É isso. Porra, é isso, meu irmão. Qual foi, porra? Mas eu acho que eu e o André, a gente Mas a realmente... Aline gosta de um coroa. Eu gosto. Gosta de Eu coroa. gosto. Ah, então tá aí. Então do você é coroa agora- não. Do meu coroa. Isso, Ai, amor. meu Mas Deus. caraca, Coroa. conseguimos. Obrigado. Isso. Acabou o podcast. Não, dá, A Aline não fala, vai, adoro um coroa. Eu falo, não, agora me adora. Exato, ele falou, não é adora um coroa, amor, é adora o teu coroa. Exato. Mas não é o tiozão da lancha aquele, é o coroa, É, né? porra. Sabe que eu tô com a minha excelentíssima, falei agora nos bastidores, né? Bastidores é muito legal, pessoal, muito bacana. E eu falei, tô desde os 16 anos de idade com a Roberta, né, namorando, né? E a gente vai se conhecendo e vai desenvolvendo também, vai aprendendo mais. Não adianta, estou há 16 anos, estou há 20 anos com ela, estou há 22 anos com ela. Geralmente do homem vem qual a fala, Aline? Qual a fala do homem que vem quando tá 20 anos casado? Uma pessoa sei. pro homem, Pro homem então, André. O homem, É, o É, vocabulário... não sei, ele merda, vai hein? não aguento mais, quero as novinhas. Que É isso?
Não era parabéns. isso. Ih, corta. Não, corta, aqui não vai cortar. Mas era assim, porra, cara, tanto tempo assim. Tá difícil. Que merda, que prisão. Né? Que prisão no relacionamento. E eu digo, cara, quanto mais tempo a gente teve as nossas fases de altos e baixos. Só que quando a gente começou a se conhecer mais, se conhecer eu, o Ariel, a Roberta, se conhecer e saber onde se complementar, cara, daí é fantástico. Só melhora, né? Só melhora. A gente tá vivendo isso. Eu era muito mais emocional. Hoje e ela muito mais racional. Cara, Igual isso dá treta direto no início. No início, quando a gente não tem maturidade nem conhecimento. E depois veio, cara, é um complemento muito forte. Mas quantos anos vocês estão juntos? Há 22 anos. Caramba, 22 anos. Nem nascido. Não, não fala isso. Não fala isso, não. Depois ele fica se achando. Mas claro, mas faz de um bom tempo pra cá, né, que eu falei lá da parte do desenvolvimento humano, onde fiz um treinamento e tal, e encontrei algumas coisas dentro de mim que estavam me incomodando, porque eu não podia escutar falar de financeiro numa época. Falava financeiro porque eu tava fudido mesmo, tava ralado financeiramente, daí ela sempre muito certinha com as contas, né, daí ela falava sobre finanças, aquilo, daí estourava e brigava, aquela coisa, e eu não sabia me expressar, não sabia me comunicar com ela, não sabia me falar, e só dizer, não, tá tudo certo. Não, é que eu não chegava e falava, olha, que eu não gosto de falar sobre isso, porque tem uma dor dentro de mim, que é isso que está acontecendo. E, cara, a comunicação é algo que falha pra caramba dentro de um relacionamento. E porque vocês também, existe um histórico dessa masculinidade tóxica, que vocês não são pessoas que são educadas para falar sobre o que vocês sentem, né? a falar, caraca, esse lugar de ser o provedor, ou de falar, tu tem que bancar a tua família, sabe, um lugar tão quadrado que, querendo ou não, putz, talvez eu não gostasse de falar sobre finanças porque eu me sentia num lugar de responsabilidade, que é uma responsabilidade que é de nós dois, não é só minha, ou enfim, não sei qual é o teu histórico, mas de qualquer forma, se comunicar e comunicar seus sentimentos não é algo que vocês aprendem, é tipo... Homem não chora, homem não se vulnerabiliza, homem não... Os níveis de conversa emocionais, mas também eu acho que isso é uma coisa que, com relação ao André, eu senti diferente, é que ele tinha um lugar de intimidade com os amigos que era de alguém que falava sobre comportamento humano. Então, por ele ser um cientista do comportamento humano, ele se dava o direito de falar sobre como ele se sentia para entender quais são as emoções do humano que importam, ou que, enfim... E aí surgiu o Sexy Canvas. Mas eu acho que ter esse território de conversa sobre as próprias emoções, ter uma comunicação aberta e poder falar sobre isso, não é algo comum para os homens. Sim. E aí eu acho que, enfim, acaba que muitos têm uma experiência parecida com a tua, né? De, nossa, eu tinha dificuldade de falar sobre isso. Por quê? Porque tinha uma dor ali. E eu não estava acostumada a falar sobre aquela dor. Se eu não tô acostumada a falar sobre aquela dor, eu acabava rolando briga, né? Porque, enfim... Eu sei... E com a gente, te interrompendo, foi muito yin e yang, porque a Aline também, eu não sei se ela quer falar, tem uma questão com o patriarcado, com homens, com não sei o quê, com... nenhum homem vai mandar em mim, alguma coisa que ficou tipo de dores da infância. E nós dois representávamos a maravilha de um relacionamento e o yang, aquela bolinha do símbolo yin yang, e também o inimigo, a raiva e tal. E a gente quase terminou algumas vezes, mas a gente ficou, e vou falar por mim, claro, não posso colocar palavras na boca dela, senão vai dar merda, inclusive, brincadeira. Ficou o crescimento, como você falou, né? Foi passando o tempo, são há 20 anos, a gente tá só 3, mas foi aparecendo a cura. O que a gente odiava no outro era a cura. Então, cara, deu muito bom. Um pouco de entendimento, André. Sim. E essa relação que a gente falou dos amigos e tal, isso deve ter se transformado na tua vida também, né? Porque eu vejo, falando por mim, muitas amizades a gente vai trocando, não é que você vai se afastar, mas vai se conectando com outras pessoas para mudar tudo isso que alimentava coisas que não são para frente, que não somam, né? Conexões mais profundas, tu começa a falar assim... Isso aqui pode parecer uma bobagem para algum amigo, de repente, de infância, que tá vendo, olha isso que tá inventando aí, um podcast. Não tá falando de cerveja e futebol? Exatamente, cara. E essa coragem de ter essa posição de, vou mudar agora isso aqui, vou me afastar um pouco, vou buscar outras conexões. É a coragem de alguém fazer alguma piada que tu fala, irmão, essa piada nem é boa, tá ligado? Tipo, de verdade. Eu não concordo com o que tu falou antes também, né, Aline? Tipo, não
acordo, tipo, ai, tipo, teve um amigo do André que tava aqui, aí ele falou, eu vou lá no Olegário, mas só deixa a Aline aí, vamos junto, fez alguma piada na minha frente, sabe? Aí depois eu falei pro André, disse, que bobagem, né? Que feio, que tipo, o que tu tá querendo com esse lugar, sabe? Me diminuir? Querido, tu não entra mais aqui. Porque eu que mando aqui, pô. Porque, meu querido, quando vai a próxima vez que tu vai ser convidado, não vai Inclusive, ser. a Aline contratou um assassino profissional e ele faleceu. Sem querer. Sem querer. Foi atropelado. Mentira. Mas no fundo é essa, se eu fosse falar sobre a importância do tempo, né, que eu acho que é o que sempre esse território que vocês construíram nos remete a pensar, é como a gente constrói, é como a gente usa o nosso tempo para fazer esse tipo de transformação, sabe, para o mundo. De falar, cara, é sobre coisas mais importantes, é sobre outro tipo de relação mais profunda. Esse lugar é o passado. No presente a gente está tentando construir um outro tipo de futuro, que não é mais isso. É aquilo que o André fala muito, né? Ser agradável, né? Mas como que eu não vou estar com meus amigos lá da infância? Como que eu não vou rir dessa piada, né? Eu tenho que rir para ficar inserido, né? Exato, para pertencer. Trancar isso, pertencer, né? Eu ouvi muita coisa, né? Eu acho que eu e o Ariel, a gente se conectou justamente pelo desejo de fazer algo transformador e de ajudar as pessoas. Sim. Que é o que a gente está fazendo agora. E o legal aí é que deixa negócio imobiliário, trabalhei com seguros, trabalhei em hotelaria, participo em algumas coisas ainda, e isso não é do dia para noite, né? Desliga um botão e hoje eu sou outra coisa, a gente tem que fazer transições. Mas quando iniciar essa transição, né? Quando ter a coragem de começar a construir a mudança, mesmo não sendo uma coisa que acontece de forma repentina. No Sexy Campus Academy a gente chama de coragem de ser sexy, que as pessoas confundem muito com ser sexy, tá gostoso ou tá malhado. É a primeira visão que as pessoas têm. É uma confusão que se dá de propósito, que a pessoa fala, que porra é essa coragem de ser Deixa sexy? eu olhar Aí um pouco mais, já recebeu atenção, a gente já explica. Ai, que bom que tu não vai fazer aquela piada. Qual é? Pode fazer, faça a piada. Ai, que tu assistiu o Sexy Canvas, achando que tu ia fazer mais sexo. O Canvas que eu conheci daí não era sei o quem é. planner de negócios, ela- né? O planejamento de business, né? O daí Canvas eu- tá sexy, deve ser então um manual para eu conseguir fazer. Pra eu Só conseguir de transar. ficar nessa dúvida de será que eu vou transar mais? Já funcionou. Aí que aprofundou. Porque é o item luxúria que está aqui, que a pessoa às vezes acha que é para transar mais e ser mais amado. E tudo bem, porque é também. Acontece também. A real é que uma pessoa, um negócio sexy, acaba gerando mais interesse e atração. E isso funciona nesse lugar também da luxúria. Mas as pessoas ficam muitos anos da vida, e voltando ao ponto que a gente falou, que é seguindo, fazendo mais do mesmo, aceitando comentários idiotas, seguindo a vida que papai e mamãe queriam pra gente, seguindo a vida que a nossa religião disse que era pra seguir, fazendo tudo pelos outros, nos colocando em quarto, quinto lugar. Como eu falo no curso, o pessoal vai pedir pizza, digamos que a gente está numa resenha aqui, vamos pedir pizza, nem vamos, estamos comendo uma carne maravilhosa. Maravilhosa, inclusive. Só que ficou o ponto pra bem, hein? E é mais Irrito. curto. É o fogo, Mas achei. ficou, Essa é minha. apesar do ponto pra bem, ficou bem saboroso. Então É tá que tudo a bem. Aline falou, né, cara? Eu entendi Quem a ganha jogada. aqui é quem ganha. Agora o muito segundo é teu, tá? Então o segundo eu quero o ponto. Mas a gente fica muito tempo vivendo esse lugar do, vai pedir que pizza? Aí a pessoa fala, pedimos alite e escarola, nem sei, esse sabor, isso é uma bosta. Aí a pessoa fala, como é que é? Alite e escarola. Eu como uma fatia dessa, eu não quero incomodar. Esse lugar do humano que se adia, que se coloca em último lugar, é muito a nossa luta aqui no Sexy Campus. As pessoas não perderem o seu tempo tentando agradar todo mundo, tentando seguir o padrão e fazendo questões reais, sabe? Falando, será que isso tá bom pra mim? Enquanto estiver bom pra mim, eu vou ficar, e se não, eu vou reclamar, pôr a voz pra fora. Porque esse humano que aceita tudo, que fica 25 anos submetido a condições que a sociedade definiu pra eles fazerem, é o humano que vai ter câncer, que vai morrer falando, caralho, eu fiz tudo que me pediram. Qual é o benefício disso? E aí vem o que eu acho errado na religião. O benefício disso é que você vai para o céu e será amado por Deus. Então valeu jogar minha vida fora para entrar bem no céu? Isso para mim é sacanagem da religião. E qualquer movimento de transição de carreira, transição de sair de um casamento, de mudar de grupo de amigos, envolve essa coragem, né? Envolve esse momento onde tu fala, eu não vou pertencer a um grupo de pessoas que eu sei o que vão falar. E para mim, parte do nosso processo apocalíptico inicial
veio muito de o que os meus amigos, ou não são nem amigos, porque os amigos eles se mantêm de verdade, né? Sim. Mas o que aquela bolha vai falar, o André, empreendedor, falando sobre ganhar dinheiro, sexy canvas. A Aline achava que era 18 bolsomito. anos mais velho, meio parecendo um bolsomito, assim. Eu falei, cara, o que as pessoas vão achar de eu namorando esse cara, né? E também foi um processo pra mim de abrir mão desse tipo de pertencimento, de falar, foda-se. Que é o primeiro nível do coragem pra ser sexy, é o foda-se, né? Foda-se. Foda-se, que de fato essas pessoas me agregam, né? E o que de fato eu sei que estou vivendo, né? E o que eu considero que seja importante pra mim, que tá alinhado com os meus valores. E aí é o momento onde tu começa a abandonar esse tipo de pertencimento que só nos atrasa. Naturalmente, né? Depois Sim. que cai a ficha, vai Ligar o acontecendo. foda-se e desligar o foda-me. O humano contemporâneo ele é muito especialista no foda-me. Que é tipo, vou aguentar, vou sofrer, Tem que deixa ser vir. sofrido, né? Nos ensinaram que sofrer é bom, porque de novo, que lá no céu o sofrimento será contabilizado como parabéns. Te mandamos para a terra ter uma vida materializada e você sofreu muito, que bom. Não é assim que Deus pensa, não é assim que Jesus pensa. Tem até uma parada a meio astrológica que fala sobre a era de peixes e a era de aquário. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Assim, Nada, tudo patriarcado, não sabe nada de astrologia. Não, mas aqui fala assim, tipo, tá vindo a era de aquário. Aquário, inclusive, é o signo do nosso... e a era de peixes é essa era de Jesus Cristo. Jesus era pisciano, sei lá, não sei. O cristianismo, a marca é aquele peixe, né? Não, Jesus não era pisciano, tô até falando merda aqui. O cristianismo tem essa marca do peixe, né? O que importa é que a era de peixes é uma era onde amor é sacrifício. Trabalhar é sacrifício, amor é tipo, sacrifício. tem um lugar do sacrifício que é importante. Tipo, Jesus se sacrificou pela humanidade. Trabalhar muito pela família é bom. Então, existe um entendimento nosso meio confuso sobre sacrifício. E quando a gente fala que a era de aquário está chegando, a galera mais da astrologia, a gente está querendo realmente ressignificar o entendimento de que amor não é sacrifício. Amor é construção, amor é outra coisa. Tu não precisa... Eu estou construindo um casamento de verdade todo dia, uma merda. Mas é o casamento e amor é esse aprendizado da dor e do... Não é sobre isso. Por isso que a gente fala... Cara, aproveita a jornada, sabe? Aproveita a jornada, se encontra com pessoas que querem te apoiar no relacionamento, né, com pessoas que querem que te faz bem estar do lado, né? Que eu falo, pô, há 22 anos ali, há 22 anos, soa estranho pra muitos, porra, há 22 anos. Mas eu digo, cara, que coisa boa estar há 22 anos, sabe? Porque estar aqui hoje também é um apoio muito dela. Porque se eu não tivesse esse apoio, e um relacionamento ele tem que ter o apoio, né? Não digo goela abaixo, né, que a gente diz, mas o entendimento e se comunicar para entender, olha, a gente está fazendo isso para chegar em determinado local, o se comunicar e vir um apoio, cara, isso só fortalece. Sim. Só fortalece. E quando o André fala em tocar o foda-se, não é o tocar foda-se em tudo também. Tem que né? ter ética. Porque tem que ter aquelas respeito. pessoas chatas pra caralho também. Tem aquelas pessoas que só ficam, eu sou contra, ou resmungo. Tá, mas tu tá reclamando, mas então me dá a tua posição. E daí não vem. Né? E daí não vem a posição. Não, mas dá a tua opinião, contra. Então fala. Só ser contra não serve. Né? Não dá pra ser contra o mundo inteiro. Me dá a tua opinião, então pra escutar um pouquinho mais, né? Pra ver o que tu pensa, pra te entender um pouco mais, né? Porque essas pessoas também não dá certo. Também não vai rolar. E na criação do Sexy Canvas, tem muita que a Aline falou, a gente percebeu que algumas nações dão mais certo do que outras, do ponto de vista socioeconômico, de diferenças sociais e de produtividade. E isso tudo foi meu, né? Porque eu não quero nem trazer a Aline, porque a Aline tem umas questões diferenciadas nesse lugar de sociedade. E eu percebi que o protestantismo, uma das coisas que é um cristianismo, uma das coisas que o protestantismo fez foi falar, ei, trabalhar não é penitência, trabalhar não é sacrifício. Inclusive a palavra sacrifício tem um radical muito interessante, porque quando a gente fala sacrifício, a gente entende que é sofrer, né? Não, tem que se sacrificar. Mas olha o que é o radical verdadeiro da palavra sacrifício, é de sacro, de santo, de... Então, peraí, automaticamente na palavra se sacrificar e sofrer muito é igual ao sacro, né? Então existe uma confusão linguística nessa palavra que é sofrer é bom, sofrer Deus gosta. E o protestantismo trouxe uma visão muito de trabalhar é uma oportunidade de consagrar com Deus, de comungar com Deus. Então trabalhar é bom, sucesso é bom,
Tudo bem você ter dinheiro, desde que você seja ético e ajude ao próximo. O ajude ao próximo continua no protestantismo. E ao perceber muito isso, que foi muito a direção do Sexy Canvas, de perceber um país como o Brasil, que é um país totalmente católico, apostólico romano, numa direção de trabalhar é sofrimento, tem que sofrer, tem que penitência, chicotar as costas, estar num casamento horrível a vida toda é bom. Eu falei, caralho, isso está estragando a economia, está estragando a vida das pessoas. E não a parte boa, existe parte boa no catolicismo, ajudar o próximo, se preocupar não só com você, não ser só egoísta é válido, mas foi estudando isso que surgiu o Sexy Canvas como metodologia de marketing, de vendas, de transformação das pessoas, porque nós não estamos aqui para perder tempo e ficar fazendo tudo pelos outros, e não só tudo legal, de repente eu posso ajudar os pobres e ser feliz nisso, não. Tem um quê de sofrer. E essa imposição do sofrimento em vida, para mim foi a grande sacanagem das religiões, muitas delas, mas no Brasil especialmente a religião que veio junto com Portugal, Igreja Católica, que fiquem quietos, sofram muito, casem com quem não ama, e nananã, porque assim a vida será boa. Essa foi a maior mentira de todos os tempos, isso fudeu as pessoas, fudeu a nossa economia, e é sobre isso a nossa luta no Sexy Canvas, entendeu? E por mais que eu não tenha vindo de uma família religiosa no lugar da cristandade, do catolicismo, eu via muito esse lugar de... Quando alguém fala que está tendo sucesso, ou quando alguém fala estou ganhando muito dinheiro, eu vivia poucos grupos de amigos onde quando alguém falava sobre sobre o seu sucesso era do tipo, que legal! Eu vivia também numa bolha da culpa, né? Da culpa. E eu acho que a culpa, para além só da cristandade, das pessoas religiosas, a culpa ela tá em outras bolhas também. Eu sou uma mulher de esquerda e a culpa também existe na esquerda por conta de a gente falar o que é mais importante? Decidir, resolver a desigualdade social. Logo, se eu posso estar comendo uma carne, se eu tenho uma casa que é assim, isso tudo me gera mais culpa e aí é também paralisador, né? Então também foi um processo meu de entender que, não, pera, eu quero estar em bolhas onde o meu sucesso, seja ele financeiro, seja ele artístico, profissional, ele é enaltecido. E as pessoas vejam que quanto mais eu ocupo lugares de poder, mais eu vou transformar a sociedade para melhor dentro dos meus valores, que um deles é a desigualdade social, por exemplo. Então, esse entendimento também que não são só em bolhas religiosas que a culpa e o sacrifício existe, né? O André fala muito da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu também trago um pouco essa cultura da cristandade, né? Que eu acho que está para além de pessoas católicas. Acho que é uma cultura que existe em todos nós, onde nos Estados Unidos, querendo ou não, em países protestantes, existe um espaço maior para seja próspero. Quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais próspero e abundante for a tua vida, mais eu tenho certeza que você estará transformando o mundo a partir dos teus valores. E se conectando com novas pessoas, com pensar semelhante também, Ajudando. prosperando mais, né? Ajudando. Não, isso afeta o nosso dia a dia. Quando você foi falar do seu produto, que é o Transforme-se, como é que é o nome? Reprograme. Reprograme-se, você já fala assim, porque tem nosso produto também, o Reprograme-se, que é um programa legal. Tenha humildade impregnada, exagerada num produto que é maravilhoso, eu conheço o teu trabalho, transforma pessoas, mas vem uma frase atrás do seu cérebro falando, peraí, você está no seu podcast, não é hora de você se vangloriar do seu produto? Então fala baixando a voz e falando do Reprograme-se, não interrompendo os convidados. Isso é a estragação do catolicismo. Do catolicismo não, do catolicismo apostólico romano, não do cristianismo. Jesus não queria ninguém não próspero. Jesus chegava uma galera se divertindo e falava, vamos se divertir. Chegava uma puta, uma galera leprosa e falava, ei, vem aqui, vocês também são parte, estamos juntos. Jesus queria todo mundo feliz, no agora. Aí veio uma religião, se apossou e veio uma coisa assim, ei, você não pode ser tão feliz assim, ei, para que vai falar do Reprograme-se com tanta emoção? Isso é feio. E para mim isso estraga as pessoas, inclusive você,
é um cara elevado, que foi falar do Reprograme-se de uma forma apequenada, de uma forma preocupada. Inclusive, eu convido você agora para falar do que é a porra do Reprograme-se e como ele muda as pessoas. Reprograme, como eu falei agora recentemente, né, que teve pessoas casadas que já queriam até, tipo, pô, se eu tivesse tido esse treinamento um pouco antes, eu teria tomado uma outra decisão na minha vida. Ele vem para te transformar a tua vida em um dia. Eu digo que fala em um dia. Tá? Que tu vai olhar mais para dentro de si, ele traz a consciência, ele vai te trazer a consciência, porque hoje muitas coisas, o que a gente está falando aqui, grande parte da população ela tá vivendo no inconsciente, pelo que os outros querem, ou vivendo para os outros, no automático, e o Reprograme é justamente para te voltar, não uma estaca zero, mas voltar para ti. Cara, olha só, eu tô nessa fase, estou numa merda na minha vida, mas por que eu estou numa merda na minha vida? Ou por que eu estou bem na minha vida em determinada área, mas eu estou insatisfeito ainda? Seja no relacionamento amoroso, seja no meu trabalho, e tu vai identificar isso. Só que, claro, não é a salvação, porque depende de ti, que nem falou recentemente, acabou de falar, recentemente eu consegui perceber alguma coisa que mudou a minha vida. A todo momento a gente está percebendo. Ontem de noite a gente estava percebendo coisas novas que a gente estava mudando. E o Reprograma ele vem para te trazer consciência de quem tu é. E com tuas luzes e tuas sombras. Saber exatamente, cara, ok, eu tenho isso aqui que não está legal na minha vida, mas eu preciso dar atenção e convive contigo. Isso aqui vai conviver contigo o resto da tua vida, mas tu pode dar atenção no que tu é bom. Né? Agora sim, pô. E eu te digo, e olha só, arrasta pra cima. Termina. Olha aqui, ó. Eu não te falei, ô porra. Porque antes. Já me xinga. Porque eu realmente eu queria. Isso aqui já tá programado pra falar do Reprograma e depois desse episódio. E eu vou derrubar essa mesa, porque eu tô empurrando ela. Calma. Pra falar depois do episódio. Por quê? Porque a gente também precisa de ajuda. E todo mundo precisa de ajuda pra conseguir prosperar. Sim. Complementando. Complemento. Não posso queimar agora a segunda carne. Não, o André falando, eu me identifico muito, até pra me conhecer um pouco mais. Eu venho de uma família, pelo lado da minha mãe, meu avô era reverendo. E eu tenho demais, ou tinha demais, estou nessa transição, André, culpa de cair a ficha e de, cara, agora, e isso deu nos meus 40 anos. 40 anos acho que é uma idade que dá um ponto de corte ali, né? Então, existe um foda-se natural, geracional. Foda, total. Conforme a idade vai chegando, tu vai falando, meu Deus, olha o que eu fiz da minha vida. Exatamente, o 40 em função dos outros. Exatamente. E só eu vivo o meu dia a dia. Exatamente. Se eu não postar nada, ninguém sabe o que eu tô vivendo. E só eu sei a vida que eu tô vivendo e o quão quão maravilhosa ela é. O post é um pedacinho, né? Exato. Tipo, gente, pelo amor de Deus, só eu sei o que a gente vive, tudo que a gente aprende. E então, é maravilhoso, não é, amor? É maravilhoso. Só o André sabe quanto ela ronca de noite e baba ali no travesseiro. Ali no Sesc só bonito é né? bafo, o pé chato, fede. Ela é perfeitamente. Mas continua que eu tava falando. Não, eu me identifiquei muito porque o 40 deu um ponto de corte, né? Cara, peraí, pensamento reverso, né? Como eu vou estar com 60 se eu seguir fazendo a mesma coisa, né? E eu já estava construindo, já tentei implementar esse processo de desenvolvimento humano, de ajudar pessoas e parei. Por outro, porque eu trabalhava com seguros, ninguém trabalhava com seguro na minha família. Foi uma coisa que meu pai na época, meu pai era funcionário público, faz um negócio aqui que isso aqui dá dinheiro. Cara, um dos negócios mais estressantes que existe. Eu admiro o corretor de seguro que é calmo, porque o cara bateu o carro, te liga, o cara, peraí. E aí comecei a fazer uma transição de saída dos negócios, alguma coisa eu ainda trato, mas não, agora 40 anos pra frente, cara, eu vou fazer o que me alimenta. Exato. E se tiver que trocar depois, vai trocar. Tudo bem. Mas aí deu nesse momento, essa caída de ficha que você falou ali, cara, peraí. É muita culpa e medo aí de começa, desagradar. Não, mas e o dinheiro? Não, tem que ter aqueles, né, milhões aplicados lá, como, né? Não, peraí, senão vamos construir. E construir com a identidade, com a autenticidade em algo que te faz bem, essa sofrida aí, ela não existe. Né? Tu pode ficar cansado, mas não sofrendo como trabalhar com seguros e apólice, burocracia e não sei o que mais. Exato. O sacrifício, ele é importante no sentido de... inclusive, eu entrevistei esses tempos o mestre Zig, que fala sobre... Agora eu tô confusa, porque eu entrevistei muita gente. Mas um dos convidados falou sobre... É importante que tu saiba pelo que tu tá te sacrificando. Isso é importante, porque assim, às vezes, tu tem um filho, tu tem uma filha... E tu vai viver, talvez, uma experiência de vida um pouco mais difícil, porque tu tá querendo proporcionar determinada coisa pro teu filho, mas tu tem consciência daquilo. O que pra gente é importante é que tu tenha consciência pelo que tu tá te sacrificando, porque de repente tu tem 15 pessoas na tua cabeça que tu te importa tanto com elas, mas elas não se importam contigo. E tu tá te sacrificando por elas. E aí é esse o momento em que precisa de um reprograme-se, pra você entender e falar, cara, peraí, eu quero mudar a rota, a direção
E essa direção, ela só é possível no momento em que eu me conheço e conheço a minha luz e a minha sombra. Porque muitas das pessoas também que a gente conhece aqui, e com o tempo das mentorias, tu vai entendendo que o humano é um algoritmo. Infelizmente, nós somos nada mais que massa, sabe? E aí tu fala assim, cara, tu precisa dessa virada que é o entendimento da tua sombra. A tua luz e a tua sombra. Por isso que casamento é difícil. Por isso que eu e o André a gente briga. Porque casamento não é construir frufru. É ser um espelho também do outro. É falar, olha que merda que tu é. Olha que merda que eu sou. E eu tenho que lidar com isso. Não, para aí. Esse bate-papo a gente vai voltar daqui a pouco do intervalo e vai finalizar esse papo de casamento. O vinho terminou. A carne tá boa? Tá maravilhosa. Nossa. Maravilhosa. Agradecer então ao Bravo, né, com essa carne especial. Bravo Carne do Pampa, nosso patrocinador, trouxemos Amei. de Pelotas. De a carne Pelotas. pro Rio de Que Janeiro. bom que não estragou no caminho, né? Não sei se estragou, vamos ver amanhã, né? Já queremos no Rio de Janeiro. Nós já voltamos, um breve intervalo Vai virar aqui, franchise, e hein? já voltamos com esse papo aqui, hein? Se liga aí. Tá ligado? Já voltamos. Retornando do intervalo da Ampulheta, um papo de valor com um churrasco. Bom ou não? Tá bom, André? Maravilhoso, nível Aline, intervalo excelente. eu não quero saber a opinião do André mais, eu quero saber da Aline só. Só ela que importa. Não consegue Muito nem bom, falar. muito bom. Retornando aqui, teve algumas perguntas que a gente colocou na caixinha lá. Que, Caixinha onde? No Instagram? No Instagram. É? No Instagram, coloca lá, @AmpulhetaCast. E que mandaram... Aí eu pedi assim, cara, manda uma pergunta pra Aline, manda uma pergunta pro André. Só que as perguntas vieram para os dois, pro casal. casal? Pro casal. E a gente tem esse momento que é o headphone. Maurício, já começa, porque a tua passada ela é Não, meio... headphone não é aquele. Hã? Headphone ou telefone? Headset? Não, o nosso é Ah, é red de red vermelho. porque é vermelho. Ah, red, é muito, red, é red, muito é outra original o nosso telefone. Ele é muito original. Acho que Então- tem que botar aquele. Ih, cara, Opa! Tá Opa! funcionando. Atende lá logo, atende logo. Atende senão- logo, Atende atende logo, logo, mano. atende. Pelo amor de Deus. Sim. Com certeza, estamos com eles aqui, Aline e André. Sim, comendo churrasco. Manda a pergunta. Vamos lá. Peraí. Pede pra ele segurar só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. É pro casal a pergunta mesmo? É pro casal ou individual, pra Aline ou pro André? Pro casal. Casal, tá, então só um pouquinho. Porque a gente Opa. tem que... Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero do céu. isso. A gente tem que Já colocar... deixa até a noite. Só já pra garantir. Perdeu. Vocês querem que deixe aqui? Se Ainda já bem que tem? tu Não, não consegue olhar temos. o que tá Deixa, fazendo. deixa que a gente gosta de uma brincadeira. então tá aí. algemando o casal. Meu Deus, amor. Só não precisa Amém. mandar Você depois. tem a ó. chave, né? Isso que importa. Não, pois é, então, né? Esqueceu. Que isso, pô. Ei! Daqui a pouco, segura, Meritíssimo, desculpa. segura. E já começou picante a coisa aqui, a pergunta. Ai, que Manda a medo. pergunta então, por gentileza. Já que é o casal sexy, repete, por favor. Se tratando do casal sexy, fale a verdade. Quantas vezes por semana? Ih, varia. Quantas vezes o quê? Quantas Varia. vezes o coito mas por dá pra ter semana? uma Quantas média. vezes o coito por semana? Boa Depende, pergunta, tem época que a parabéns. gente está no mundo do questões da floresta, medicinas, ayahuasca e tal, que não pode muito. É verdade, em época de tem épocas retiro, de retiro de diminui. ayahuasca, nós somos das medicinas da floresta, do rapé, da sananga, do tabaco, da ayahuasca, aí não pode muito. Mas eu acho que uma média de 3, 4 é só para me Exato. sentir melhor, né? 3, Não. 4. 3, eu acho que a Pensa assim. média, 4 é uou! É, Que não- semana, hein? Uau! Não, no primeiro ano foi diferente, Exato. mas agora é um 3, 4 que semana. É isso. Boa pergunta. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, a gente já falou, que é como se conheceram, né? Foi naquele Natal, Naquele famoso Natal de Nascimento de 2020, Jesus Cristo. Jesus Cristo. já rolou coito, já né? rolou direto. já teve coito. É. Uma pergunta aqui que, ó, pode ser pro casal? Você acha o gaúcho sexy? Acho que pra Ó. pode ser pra Eu mim, acho né? a gaúcha sexy, mas Não, quero o ver. gaúcho, ó, só um pouquinho. O Eu gaúcho? acho o gaúcho sexy. Cara, foi onde eu... Foi o histórico da minha Foi meus primeiros sexualidade, coitos. né? Onde eu Tomou aprendi um golão os de primeiros vinho. passos, né? Fica na linha, tá muito Ai, bom, meu fica na Deus. linha.
me criei no Carnaval de Jaguarão, afinal de contas, Lembranças né? estão vindo. Mas Olhares vai- pro passado, ao lado esquerdo. Meu Deus do céu, Pare e fala, mano. fica à vontade. Cancelar essa pergunta? Cara, acho que sim, eu gosto. Eu só posso falar eu Cancela a gosto. pergunta. Não é gaúcho, né, André? Eu sou carioca. Carioca, tá bem. Então, mas eu acho que tem um lugar aí que eu acho Mas com legal. ascendente no sul. Ascendente em Não, peixes o e André não gaúcho. tem nada de gaúcho. Não, nada. Eu odiava o carioca. Mas o André me fez falar. Olha aí. O carioca tem seu valor. Que isso? Até Agora eu vou que- bater. Agora eu vou Mas bater. Quem fica com inveja? Que carioca, né? Que carioca. É, que é carioca, Carioca hein? com a inteligência do gaúcho. Vamos pra outra aqui. Respondido ou não? Tá bem, segue aí que tá bonito, tá bom? O que mais o pessoal tá perguntando aí? Quem é esse daí? É, Pô, deu tilt, né? Tu ficou pensando. outra pergunta aqui, muito boa. Peraí que mas eu sei de quem são. Tá, me fala quem foi essa do Gaúcho Sex, então. Isaura. Isaureninha. Isaura. Um beijo, Isaura. Agora ficou mais leve a pergunta. Ah, tá bom. Quando foi a última vez que vocês viveram um momento em que o tempo parou? Ah, essa eu vi. Bufo? Ontem, Ontem. O que eu te falei que ia ser a resposta? Verdade. né? Falou. O que eu te Mas falei o que ia bufo ser a resposta? é um outro. É outro nível de tempo parou. Ontem a gente pegou o carro onde a gente estava e pegamos a estrada sem objetivo, sem rumo, sem hora para terminar, falando vamos viver o agora, né? Que é o grande desafio da humanidade, né? Que fica não vivendo o agora. E foi maravilhoso, né? A gente conheceu um museu no meio da floresta, o Museu do A gente estava em Futuro. Teresópolis. E nem sabia que existia. A gente só pegou. Sabe aquele momento que tu vai pegando o carro e fala assim: ah, olha essa entradinha. Entra Vamos aí. entrar aqui. Poxa, que legal. De repente a gente parou no meio de um vale, tava o entardecer, aquele âmbar, assim, meio laranja, meio rosa, a lua. E aí o André parou o carro e eu sou friorenta. E aí ele falou: eu sei que você tá com frio, mas vale a pena. Eu saí do carro e a gente tava, tipo, no meio do nada, com uma silhueta das montanhas, E a assim. lua parecia um eclipse. Tava muito bonito. E aí a gente deu aquela respirada do tipo... E um membro do casal chorou, e fui eu. O cara que Que falou vergonha. que era muito razão. É, Que eu legal. sou- não, na verdade a Aline é mais razão do que eu. A gente descobriu isso. Eu sou muita emoção e eu chorei pelo contato com o agora e a natureza e tal. Estamos nessa Eu fase. choro também. É. Acontece comigo. Sim. Ah, otário! Ah, você chora! Ó, minha esposa aqui. O cara acabou de chorar, fica zoando o outro. É o patriarcado, gente. É o patriarcado. É assim. Mas eu falei pro Ariel Bem-vindos. ontem que a resposta seria ontem tivemos Foi ontem momento que mesmo. Parou porque vocês têm uma vida de desfrute, né? Sim. E aí, cara, vamos dizer ontem. Falei hoje. Não, e no dia. final ainda teve aquela coisa óbvia. A gente passou um dia maravilhoso, viu o pôr do sol, se amou. Não como vocês estão pensando. E no final ainda deu aquela coisa bem capitalista. Vamos comer uma massa? Ainda achamos um restaurante, como é que é? La Birosca Romana. E Lá no Bosca de Sandro, que tinha morrido. Que ele morreu, né? É. Tudo bem. E aí pedimos uma massa e comemos, tomamos vinho e depois só queríamos horizontalizar, mas para relaxar mesmo, né? É o preguiça, não é o luxúria. Mas a gente desfruta muito. Eu acho Sim, que esse é sim. um lugar exato. que é o que a gente também propõe para todos os alunos, assim. Tipo, usufrua do teu agora. agora, é. Sabe? Usufrua da tua vida. A jornada, tipo, enjoy the journey. Enjoy the journey. journey. É, enjoy the journey, que é, tipo, aproveite a jornada. Sim. Sabe? Tem algo no dia a dia que é simplesmente viver o agora e quando tu te abre pra isso, o agora sempre tem alguma coisa muito boa te esperando. Sim. É só tu parar de fazer Não dá pra falar. É só tu parar de fazer milhões de coisas do teu dia, da tua semana. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil porque estão em lugares de sobrevivência mais que outras pessoas, mas eu acho que todo mundo pode se dar minimamente ao privilégio do agora em alguns momentos, assim. E essa sociedade, vou falar pra câmera, nos ensina a objetivos. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer Enem, você tem que ser advogado que nem seu avô, e você tem que casar em tal idade para ter tantos filhos. E a gente fica vivendo numa energia do tipo, eu vou chegar lá, e aí eu vou fazer, e aí vão ver que eu cheguei. E aí você deixou passar 28 anos sem ter vivido. E realmente o agora
é a única resposta. E é a única coisa que a gente não se arrepende. Eu acho que quando eu encontrei o André e quando o André me encontrou, tinha algo que nos tornava interessantes um pro outro, que era, você viveu, né? Ele falou, aham. Eu falei, eu vivi, aham. E essa segurança de falar, eu vivi, tu viveu, a gente viveu agora. A gente sabe o rolê da vida. Eu acho que isso é... Eu vivi, tu viveu. Ah, não tinha uma música? Tá bom. Cortou. E como vai indo, e como isso vem, né, tipo, cara, vamos transformar em generalização, né, de todo o cotidiano, de toda a correria, de tudo, e trazer pra consciência, né, o que a gente fala no Reprograme, traz pra consciência. Por presente, por Além agora. de a gente fala onde? Do Reprograme! Aonde? Ah, Vicky, nós estamos num momento bonito aqui. Desculpa, perdão. Pô, aqui olhando, olha só, olha Deus, esse coisa visual, linda. cara, é isso que é o presente, o viver agora também, né? Mas você estava falando, a gente fala no Reprograme. No Reprograme. No Reprograme! É quebra de estado, né? Que não é fácil, no Reprograme, muito bom. Tá. Forte impacto emocional. Forte impacto emocional. E a gente vai trazendo, daqui a pouco a gente para no presente. O presente. Cara, olha quanta coisa bacana em abundância a gente tem, sem também precisar de grana, né? Só olhar, começa por aí então, né? Se tu não tem dinheiro suficiente, né? Ainda, cara, começa por aí as pequenas coisas que tem, né? O simples fato de o respirar, o olhar eu não tenho praia, cara, vai para uma mata, vai para algum lugar, tu vai te conectar com a natureza, vai te conectar com o teu Deus, seja qual for ele, né? Mas vai te conectar com si mesmo. E isso preenche, né, cara? Isso preenche Sim. de tal maneira que, porra, é bom estar vivendo. Sim. É bom viver, é bom ser feliz. E daí vem, daí começa a vir um futuro, né? É bom conquistar, eu Sim, quero mais disso. Não é só o agora também. Né? Só o agora, tipo, pô, é fantástico. Acertei a resposta então, né? Ontem. Foi ontem, acertou. Foi ontem. Maurício não é bobo nem nada. Tá na linha ainda? Vamos lá. Ele tá com a nossa lista de perguntas, é isso? É o nosso secretário? Pô, tem uma boa aqui. Não ter filhos é uma opção? Eu acho que a gente discute sobre isso, né? É uma opção. É uma opção. Sem dúvida. Para um casal como a gente, é. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não é um sonho dos aquelas pessoas que desde criança ou foram programadas para dizer isso, ou sentem realmente um desejo de procriar real. A gente também não é contra. Tipo assim, tá maluco? Eu quero viajar a Paris, vamos, só nós. A gente também não é o casal do tá maluco, somos contra. A gente entende que existem coisas que a gente não viveu e que viver essas coisas pode ser maravilhoso também. Podem ser agoras maravilhosos. O ter filhos, para nós dois somos muito crianças. Sim. E nós dois temos coragem de passar uma vida inteira sem filhos. De cada um ao seu modo, mesmo que a gente não estivesse juntos. Perfeito. Eu vejo o André falando, não tive filhos, aconteceu um monte de coisa. Eu também consigo me ver falando, não era esse meu propósito de vida. E a gente bancar isso, e mesmo aqueles momentos com 50 e 60 anos que, ai meu Deus, será que eu devia ter filhos? A gente teria uma boa narrativa, cada um, dentro do seu mundo, pra falar, tá decidido, né? Não quis e ponto. E com 65, 68, se me der um desejo absurdo, ou a ele, a gente adotaria e estaria de boa. Porém, eu acho que ter filhos tem a ver um pouco com a coisa da experiência do novo, que eletrifica a curiosidade. Então, ambos temos uma curiosidade de como seria, no meu caso, gestar, e no caso dele, da paternidade em si, que fala, é uma coisa nova, pode ser uma experiência bacana. Queremos viver isso? Mas a gente já se perguntou... Pra mim não é só uma coisa nova do curiosidade, é uma coisa assim, tipo, eu acho que me ajudaria a me elevar enquanto humano. Maturidade, não só criança. E as pessoas que eu ouço às vezes até falam, casamento, não sei. Mas em geral, a relação com o filho, esse amor incondicional, me interessa analisar. Eu tenho... A nível de evolução espiritual. Exatamente. Vocês Inclusive, têm filhos? a gente vai sair agora para fazer um filho. Boa tarde. Eu tenho aqui. Tenho de 4 anos e meio. A minha tem 9. 9 anos. 9 anos. A que eu mostrei ali antes. A gente demorou pra tomar a decisão também, porque, cara, eu acho assim, a minha filha linda e não curto outras crianças. Minha irmã fala isso. E é de boa, e sério, pra quem tá... Cara, é isso daí, o Ariel é grosso sim, mas eu não me acho grosso, tá? Porque eu amo a minha filha. Real, né? Eu amo a minha filha e tá suficiente. Dizer, cara, eu não quero nem a pau. Muda totalmente
a relação por um período, por mais que queira se tornar sexy, demora um pouco, demora um processo, né, até conseguir, por mais conversa que tenha, por mais demora um pouco para tomar a relação do casal. E daí, tipo, cara, ok, já conseguimos curtir, já entendemos, tá tudo certo, maravilhoso, e é maravilhoso até, né? Eu vejo crianças na rua, cara, lembro dela e vem aquele sentimento, aquela coisa gostosinha, de saudade, mas e era isso, a gente resolveu ter, deu 2 meses e a Roberta estava grávida, né? Olha ele, hein? Cavalo crioulo. Não treinava antes? Cavalo crioulo. Não treinava antes? Treinava, muita Maurício, carne, treinava. muita carne. Muita carne, cara. Qual é a receita, cara? A receita é ela que decidiu, né? Sim. A receita é ela que decidiu, agora eu quero. Então tá. Daí teve e saiu a Nandinha maravilhosamente bem. Ela tá esperando aqui. Cara, pra uma ligação dela, ela pode esperar. A última pergunta, então. Vamos lá. André e também a Aline, como o único não gaúcho aqui, Me perdoem. crie uma releitura para a expressão "me caiu os butiá do bolso". Sem usar o chat GPT? Sem Isso é um usar. desafio. Tu entendeu? Caiu os Me caiu butiá os butiá do do bolso. O que é o butiá? Eu sei. Não, O que é o butiá? nós já temos essa Obrigado, expressão. obrigado. No Rio nós falamos, me caiu o cu da bunda. Cu da bunda. Boa, Caiu o cu da amor. bunda. Gratiluz, Maravilhoso. gratiluz. Butiá, ele Eu é- fiquei na dúvida. ele se é, essa- Eu não sei exatamente. Uma frutinha. Passa pra cá. Ah, eu não Uma sabia. esfera redonda. Entendi. Tradicionalíssima. No Rio nós falamos, me caiu o cu da bunda. Nessa Tá aí, tá situação. reeleito, tá Caiu os reeleito butiá já. do Caiu o os cu da butiá do bunda. bolso. Eu gosto. Obrigado, amor. Os cariocas, eles são sempre mais literais. Mais literais e mais luxúria. No fundo era isso, né? Ai, não vamos contrariar o fundo. convidado agora, No né? fundo. Estão na casa deles. Carioca se acha pra caralho, né? Ah, é foda. É que ele né? se acha, que ele é, né? Ah, Ele é. Mereço, Caílson. Bom E a demais. releitura? Não, Que nada. ele tá pensando, a gente tá falando só pra ele pensar. Que né? nada, o Porque carioca. ele- Não, já foi a resposta. Ah, já foi? Me caiu o cu da bunda. Já até pronta. Ah, padrãozinho assim? Padrão. É o necessário. Quer que eu faça uma releitura? Me caiu o id do superego, pra deixar o Sexy Canvas ativo. Boa. Caiu o id do superego. Vai estudar. Não sabe o que é id? Então, arrasta pra cima, Sexy Canvas Academy. É. Ou Sexy Canvas Start. Agora temos... Olha aqui, Sexy Canvas Tá aí. básico Virou. da Turma da Mônica. Virou. Turma da Mônica, cara. A metodologia que vai fazer você entender o humano de verdade e criar produtos muito mais eletrificantes e ficar rico de preferência. Queremos que você fique rico. Para viver mais o seu agora. Tô um pouco bêbado, né? O vinho tá alterando a minha fala. Tá ficando legal, né? Me caiu a língua, A língua da dos boca. bolsos, daqui a pouco tá falando, né? Ô, André, mas essa coragem de ligar foda-se, de agora eu vou viver o que eu sou e tal, foi depois que tu fez a venda da empresa e capitalizou e disse que agora com dinheiro... tu Ajudou. É o que eu ou sempre já falo. tinha um movimento anterior? Sempre fui um cara do foda-se mesmo sem grana. Tá. Mas ter grana ajuda a ligar mais o foda-se, sem dúvida nenhuma. Tipo, não, eu digo, tá me criticando, eu pago as minhas contas, desculpa. Chega aqui onde eu cheguei. Então, a gente recomenda isso muito na jornada do Sexy Canvas, né? Do aluno do Sexy Canvas, que você não precisa ficar rico para viver o agora. Como ele falou bem, Ariel falou bem, dá para você ver um pôr do sol, dá para você beber bastante água, se Grátis. cuidar. É Grátis. grátis. Mas no atual momento da sociedade, no Zeitgeist, né, que é essa palavra alemã que define o momento que a gente está vivendo, a grana é a estamina do game e a grana não é tudo, mas ajuda você a poder viver o agora, viajar, experimentar outras versões suas, então ajuda. Não é tudo, mas é um bom meio, E isso foi uma coisa que eu acho que a gente se ensinou muito, porque o André vem de um mundo bastante conectado a essa liberdade financeira. E eu venho do mundo artístico. Então eu sempre fui atriz, sempre fui diretora artística. Então, para mim, a liberdade psíquica de fazer o que você quer é muito... A liberdade de criar algo é muito mais interessante. Eu via gente com muito dinheiro incapaz de ter uma vida boa. Mas, ao mesmo tempo, eu negava um pouco o fato real de que o sistema econômico que a gente vive, por mais liberdade psíquica que eu tenha, se eu não tenho grana para me sustentar e se eu não tenho um pai ou uma mãe que vão me dar suporte, eu não tenho liberdade. Eu posso, eu tenho, não tenho. Não, a sem ser que eu- liberdade, a gente escolher miojo de carne ou galinha caipira. É o Sim, máximo que... e aí é o momento também onde que tu falou hoje sobre simplicidade, né? De fazer escolhas, como a gente falou, ontem foi o momento que o tempo parou. Esse momento é muito simples. Eu precisei da lua, do céu, de uma silhueta das montanhas de Teresópolis
E eu não gastei nada por isso. Da minha companhia. Ah, obrigada, amor. Não gastamos nada com isso. Porém, esse momento é simples e qualquer pessoa pode ter. Só que eu até me perdi no que eu tava falando. Perdão. Se ela tiver, né? Que você tinha uma coisa como ter as artista meio... ferramentas também, eu acho que para se dar ao luxo de estar nesse conforto, sem tantas preocupações. Um lugar meio artista anti-dinheiro. E eu acho que aquele momento, ele é uma possibilidade. Lembrei que eu queria falar, que nós escolhemos estar ali. Tem gente que vive uma vida mais simples, não como possibilidade, mas porque é a vida que dá para viver. E aí esse é o momento entre eu, enquanto ser humano, eu posso escolher estar ali e viver aquela vida simples, aquele momento simples. Mas se semana que vem eu quiser viajar para algum lugar e ter que comprar uma passagem aérea para esse lugar, eu vou ter dinheiro para fazer isso. Então aquele momento simples não é uma ditadura da simplicidade. Perfeito. Eu também posso ir para um lugar e comprar uma passagem com dinheiro para um outro lugar e comprar um Airbnb. E nem levar a mala se quiser comprar as roupas lá, que seria um exagero de... E aí eu acho que esse é o momento também de a ditadura do simples, não é? Eu vivo simples porque é a única opção que eu tenho. Eu vivo simples porque eu tenho uma liberdade financeira, mas a simplicidade ainda assim tem o seu valor. E eu acho que esse é um ponto que no meu processo de também ser atravessada pelo mundo do André, foi um processo que para mim foi importante de entender que no sistema que a gente vive hoje, a liberdade financeira, ela é algo dado. Eu nasci, não pedi para nascer, mas estou vivendo nesse mundo. E esse mundo existe um sistema econômico nele e existem regras para eu conseguir ter dinheiro no meu bolso. E o que eu mais vejo são pessoas que ainda não entenderam essas regras. Não entenderam. Eu demorei um tempo para entender. Cara, como eu posso ficar rica? Cara, ou eu tenho meu produto digital, E quando ou foi eu que tu tenho... entendeu, Aline? Nesse último final de semana. Nesse último final de semana? Sim. Onde eu entendi as 4 coisas que me fazem, de fato, ser uma pessoa que deu uma virada no game. Não, é o que eu quero concluir. E por que as algemas, né? A gente já vai tirar as algemas. Isso é um ferimento de liberdade no Sex Comedy. Isso aí, cara. Porra, Na verdade, daqui eles vão pro quarto e a gente vai embora, tá? Mas o que eu quero referir também às algemas e quando a gente fala já pro casal, né? Relaciona ao algemado, que a gente falou antes na primeira parte também, né? Ao estar casado, só que estar casado, estar junto com alguém é troca de experiência. Né? É troca de experiência, é isso que falou. Tá, certamente o André tem muito a ver na tua vida, o André tem muito o que tu acrescentou na vida dele, né, Aline? E é isso que é bacana, sabe? É se ter a humildade para entender que a outra pessoa também tem seus conhecimentos para passar e relacionamento é isso. Tire o melhor do relacionamento, né? Mas com o que a pessoa tem de melhor, não vai focar no que as pessoas têm que mudar. É aquilo ali. Sim. E a pessoa muda no seu tempo também. E ver como o mundo de cada um atravessa o mundo. Não, deixa. Me ajuda! O André tá gostando ali. Não, Porra. tá? Quer ficar? É como o mundo de cada um atravessa, né? E como tu percebe que nesse final de semana eu falei, cara, nunca tinha me resumido tão claramente o que é nesse sistema econômico que a gente vive. Ou eu tenho patrimônio, ou eu junto dinheiro para comprar patrimônio, um apartamento, um terreno, ou eu compro, ou eu tenho equity, onde eu crio empresas, logos e marcas, onde eu falo 50% é meu, 50% é teu. O que a gente tinha falado além de patrimônio, equity, produto digital, ou eu crio um produto digital. Ou você é o produto, como uma influência, como uma... E aí eu tenho uma marca, então a Virgínia é uma marca, o Sex Canvas é uma marca, e essa marca em si tem um valor e tem uma capacidade de gerar dinheiro ali. Então tu começa a ver que existem hacks da sociedade que fazem com que as pessoas falem assim, cara, se tu quer pular de game, tem essas 4 coisas que você tem que ir em direção a isso. E se tu não for em direção a isso, é outra coisa que tu vai conseguir, não liberdade financeira. E eu acho que esse é o momento que poucas pessoas, ou poucos cursos, e poucas pessoas falam isso para os outros. Eu não tive essa educação. Eu não tive educação financeira.
Eu não tive alguém me ensinando sobre como eu poderia ter liberdade financeira na minha vida. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: quando você não tem planos para sua vida, você vai cair no plano de alguém. E eu acho que muitas pessoas inteligentes e maravilhosas que eu conheço, como eu mesma, não tinham os hacks de alguém me falando: Aline, se tu não fizer o teu plano de vida, tu vai cair no plano de alguém. E tem gente que tem as regras da vida, tem outras pessoas que não foram ensinadas a isso. Ou foram ensinados o contrário, que dinheiro é feio, que dinheiro é ruim, que é pecado, que é pior ainda, né? E aí eu acho que esse que foi o grande match, que eu acho que é o grande... Tá sentindo bem, né? Que é o grande... o símbolo, match. sabe, desse nosso match, né? Tinder tá aí pra... Match. O Tinder criou... Olha que legal isso que eu aprendi também, né? Nós no Sexy Canvas a gente fala sobre eletrificar. A Patrícia Kogu essa semana postou uma coluna que ela fala sobre eletrizar. E eu falei, nossa, a Patrícia Kogu tinha que aprender o eletrificar, porque eletrificação é muito mais interessante que eletrizar. Eu pensei, nossa, o Sexy Canvas, ele criou um verbo. Assim como o Twitter... Quando criou o tweet. E quando o Elon Musk mudou o nome do Twitter para X, jogou fora esse verbo. Jogou fora esse valuation que é ter um verbo novo, que é, cara, eu tuitei. Eu tô tweetando. Isso é uma palavra nova por conta de uma marca que foi criada. Total. Assim como match foi... Não, match não é do Tinder. Mas o Tinder que Mas democratizou. o Tinder que democratizou essa palavra. Então tem um lugar também que é o poder de marcas de criarem verbos. E aí quando eu penso o match do nosso encontro, tem a ver com esse lugar de negócios e arte. E essa ponte que existe entre a arte e os negócios e o quanto dá para fazer uma boa mistura aí. E por isso que o aprendizado não é só a parte boa que ela me ensina ou o bom que eu ensino pra ela. É o ruim também. É no ruim, na sensação de, pera, ali não concordo, que tem a maior possibilidade de aprendizado, eu acho. A gente aprende no bom, mas a gente aprende mais no ruim. É que nem a gente aprende menos no amor e mais na dor. É que nem a gente aprende... Porque a dor é o novo também, né? Tipo, tem algo do ruim novo. que é... Eu tava aqui vivendo o meu mundo, tu tava vivendo o teu mundo e era confortável. No momento que a gente se coloca um de frente pro outro, tu me mostra coisas que eu não conheço e vice-versa. Então tá ali algo que é sobre algo que eu não conheço. Sim. E falando é que nem elogio, é que nem elogio. Se eu elogio o podcast de vocês, a marca, tá muito bom mesmo, o fato... É delicioso, né? Tipo, estamos mandando bem, mas não tem aprendizado. Sim. Vamos continuar nessa direção. Aí você chega e fala, galera, vocês viajaram, vocês tinham que ter perguntado sobre o planeta Júpiter, faltou isso, ou coisa parecida. Fala, planeta Júpiter, cala a boca, não tem nada a ver. Tá? Aí vocês vão chegar em casa e falar, porra, o Júpiter realmente, porque... Aí na próxima entrevista já vem um Júpiter. Então, às vezes, o não elogio, o xingamento ou a reclamação é mais aprendizado do que o elogio. É doido isso no humano. Tem que acostumar com isso, né? Tem que acostumar, é bom, é construtivo. Não pode ser desconfortável, né? E isso me remeteu lá atrás quando eu falei que a Roberta, quando falava em financeiro, me machucava. O que eu fiz? Cara, eu não quero mais saber de lidar com isso. Eu tenho que resolver essa parada comigo mesmo. E aí resolveu. Resolver. Eu não tenho mais esse problema. Ficou rico, resolveu. Mas, cara, eu já sei onde eu não quero estar. Só o saber onde eu não quero estar por causa dela, que ela me falava e me incomodava. Te moveu? Me moveu. Não, e esse papo vai muito longe, porque muitas vezes quando a gente odeia alguma coisa em alguém, fala, essa mulher é muito babaca, esse cara se acha metido. E, normalmente quando você está sentindo isso, para e vê se você não queria estar nesse lugar e você nega isso. Então, tem muito aprendizado na ira, no ódio, no contrário, mais às vezes do que até no elogio, no bom, no amor. Nesse lugar quentinho e confortável. Do óbvio. Vamos tirar as algemas e passar para... Não, queremos. Não, depois a gente vai deixar aqui. A gente aí deixa sim, então. Tira ali. Chegamos no momento então da nossa bola de cristal, onde o Maurício vai buscar essa bola de cristal. Mas ele tem uma... Eu gostaria que você separasse na passada do meu amigo. Solta o som. Ele me chama de 10 para as 2, que meus pezinhos são abertos. Olha a passada. Sou batedor de Batedor pênalti. de Hoje a gente tem uma piscina lá, tá? Então... E ele caminha assim mesmo. Só que aqui tá curtinho o espaço. Vou botar teu óculos, André. Tem que Olha, a bola de madrepérola, mais do que a bola de cristal. Caramba. Gente. Sente energia ali.
Até começar a levantar o cabelo. Não foi. Bola de cristal. Temos como ter certeza do futuro? Não tem como ter certeza. Previsão tem. Sim ou não? Previsão sempre tem. Previsão sempre tem, né? Só que para ter a previsão do futuro, certamente a gente teve diversas vivências lá no passado, né? E aqui a gente vai voltar rapidamente no passado para entender o futuro um pouquinho mais. Aline, com seus 6, 7 anos de idade, o que ela sonhava ser hoje, nos dias de hoje? O que vai ser quando crescer? Com seus 32 anos. 6, 7 anos. Atriz. Atriz? Atriz. Olha só. Realizou, então. Realizei. Que maravilha. Graças ao universo. Tive a sorte de poder dizer que na minha trajetória eu conquistei um sonho. E quando que começou? Com 6, 7 anos. 6, 7 anos mesmo? No primeira série, indo para aquela escolinha de teatro que tinha no colégio. Eu interpretei pela primeira vez. Eu era uma empregada. Não, eu era uma estátua da família Adams. Difícil, né? Minha primeira Difícil personagem esse papel, né? não tinha fala, era uma não tinha como errar. personagem. Se ela se mexesse, ela errava. E ali eu falei, nossa, eu gosto disso. Eu gosto de interpretar, eu gosto de estar no palco. E ali eu falei, eu acho que eu quero ser atriz. E desde então eu fui fazendo aula de teatro, fiz faculdade de teatro. E quando veio, eu pude dizer, cara, tive uma jornada como atriz que eu considero de sucesso, onde eu consigo exercer o meu talento. Acho que isso é Que legal. Nossa primeira convidada. Que foi do início, né, da vida inteira. sonho. Achou cedo que... Identificou que isso era o sonho. Identificou cedo, né? Eu fui a primeira? Primeiro. Que falou assim, pensei nisso e sou isso ainda. Faço até hoje. Sim, e eu acho que ser atriz é que nem criança que fala quero ser astronauta, jogador de futebol, bailarina, sabe? Ou veterinária. Eu acho que são as 4 profissões assim que habitam o imaginário infantil. E é realmente um trabalho de resiliência, de paciência, de força. Tem que ter uma paixão e um foco para você conseguir. Porque eu, enfim, convivi com muitas pessoas que queriam ser atores e ao longo do caminho muitas coisas vão acontecendo. Tem desafio financeiro também, né, Aline? Quando é que isso aqui vai me remunerar, né? Eu ouvi um podcast esses tempos de uma atriz falando, quando eu decidi ser atriz, parece que eu assinei um atestado de pobreza. Que isso, ser artista no Brasil, né? Eu acho que a minha trajetória é uma trajetória que está conectada também com... Não é sobre isso. A escola que eu fiz de teatro era uma escola empreendedora. Eu lembro, inclusive, que a gente sofria o Teatro Novo, do Ronald Rádio, em Porto Alegre. Era uma escola que sofria um pouco de preconceito, porque ele tinha feito uma parceria com os colégios de Porto Alegre. E durante a semana nós apresentávamos para as escolas. E final de semana era para o público aberto. Mas ele era um diretor de teatro muito empreendedor. Então a minha escola de teatro foi uma escola de teatro com negócios. E depois, mais tarde, eu fui ter uma mentora, a Jussara Miranda, que ela trabalhava com dança, mas ela todo o tempo falava sobre qual é a sustentabilidade dos projetos de dança. Por muito além de eu vim aqui vim expressar minha arte, mas como que eu faço um projeto de dança sobreviver ao longo dos anos, com que o público se interesse, com que as pessoas comprem esse espetáculo. Então tinha sempre um viés de arte e negócios. Então a minha escola foi uma escola onde eu sempre me perguntei como eu vou unir esses dois mundos, porque eu não quero atestar não quero assinar um atestado de pobreza. Eu quero ser artista e quero que os artistas pensem em administração, em empreendedorismo, em como eu vou fazer com que um projeto que seja a minha criação, é vocês, o Ampulheta é esse projeto, é uma criação de vocês dois, de alguma forma, vocês são artistas no momento que vocês criam essa ideia. Mas para além do prazer de vocês estarem aqui conversando com a gente, vivendo isso, tem um público. E esse público precisa se interessar em assistir. E esse projeto precisa ter uma sustentabilidade para além do prazer de vocês dois,
que é o prazer de quem está nos assistindo. E é sobre isso o empreendedorismo também. É como tu cria um projeto que agrada o teu propósito de vida, mas agrada também as outras pessoas, porque o mundo é sobre as outras pessoas também. Então a minha escola é uma escola que tem muito a ver com esse match aqui. Muito legal, Aline. Muito bom, Aline. André, aos seus 5, 6 anos de idade, o que ele sonhava ser? Eu falava de brincadeira que eu queria ser motoqueiro, como se fosse uma profissão. Mas eu quis ser ator também, por incrível que pareça. E eu fui ator, mirim, na Globo, fiz um ponto de novela, fiz Os Trapalhões. Cheguei a gravar um programa piloto, como era uma espécie de como é que é? Show da Xuxa, da TV Cultura, chamava República dos Bichos. E eu era o garoto Juca, né? Eu era o menino principal do programa. Deu tudo errado, fui demitido da Globo com 11 anos. Fazendo uma novela com Tony Ramos. Essa é a novela que tá dando Elas por Elas, que vai dar um remake agora. Ele fez essa novela. Sim. Olha aí. Ator mirim. E a outra novela que fui demitido chamava Livre para Voar, ou acho que era Livre para Voar. Eu cheguei a contracenar com Tony Ramos, G. Francisco Guarnieri, Carla Camorati e outro famoso que eu esqueci agora. Então acho que eu sempre quis ser alguma coisa ligada à arte. Essa demissão da Globo me deixou muito... Com 11 anos ser demitido, ninguém merece. E eu resolvi virar nerd, resolvi virar um programador, um hacker. Vou invadir a Globo. Vou invadir a Globo. E vou trabalhar no Fantástico. Eu entendi tudo agora. Acabei aparecendo depois de Fantástico 5 vezes, o Jô Soares, voltei como nerd e ressignifiquei meu sonho para ser alguém que repensa a humanidade, muda a cabeça das pessoas, uma espécie de revolucionário. Não era como um ator, porque todo ator é um revolucionário, é um crítico, né? Então só que eu levei essa energia para o mundo da teoria científica, do comportamento humano. E não vou dizer que meu sonho aos 6 anos era ser um cientista do comportamento humano, alguém que ia ganhar o prêmio Nobel, uma coisa tão megalomaníaca e ampla e vaidosa de alguma forma, mas eu ressignifiquei a minha energia de vou ser alguma coisa grande numa direção que foi diferente. E acabei chegando nesse lugar do cientista do comportamento humano, que já impactou a vida de muita gente, já fez muitas vidas mudarem e muitas vidas dos alunos, dos meus clientes mudarem também. Quem está sendo impactado pela ampulheta de alguma forma está sendo impactado pelo meu trabalho. Isso me dá muita alegria, mas meu sonho mesmo era ser motoqueiro. E eu fui. Eu tenho uma moto. Então ainda inclusive foi o que me conquistou. Tinha algum sentido esse sonho. Como capacete. Tinha algum sentido esse sonho, né? Tinha. Muito bom, cara, muito bom. Uma das dinâmicas que a gente faz no Reprograme, no nosso treinamento, é falar sobre controle e influência. Coisas que tu tem controle e coisas que tu não controla. Porque eu vejo grande parte porque grande parte das pessoas se incomodam com o que tu não tem controle. Né, que não tem controle e acabam se apegando naquilo dali. Como tu lida, agora tá no vinho, vou perguntar para o André primeiro então, como tu lida, André, com situações que tu não tem controle? Eu, assim, talvez pela minha idade, por ter estudado comportamento humano, é raro eu perder o controle, mas eu ainda tenho coisas que me tiram do sério. A Aline, por exemplo, tá rindo de algumas... A Aline tá se entregando por algumas coisas, beleza. Eu lido... Eu me lembrei agora da gente no carro. Nossa, hoje foi demais, né? O André, o cara ficou encostando ele atrás, aí o cara ultrapassou, ele ficou lento, aí o André freou. Ficou, e de repente o André começou a buzinar. Continuamente, 4 minutos. Ia ficar muito perto. Tu vai nos matar! E ele, mas ele é um babaca, mas tu tá sendo um babaca! E de repente a gente começou no carro a gritar. De um jeito. E aí no meio da gritaria, tipo, briga séria, do tipo, alguém vai parar o carro, a gente começou a rir. E falando assim, ai, cara, só não me mata, cara, por favor, que imbecil. E ele, imbecil? Eu sou um imbecil, o imbecil é esse cara. Eu falo, mas tem a minha vida. E a gente rindo. E foi um desses momentos que a gente perde o controle. Mas a gente conseguiu reverter bem, né? Você conseguiu, eu não. Mentira, não, a gente reverteu bem. Até agora. Não, eu acho assim, eu gostaria de ter aquela frase bonita que fala...
gostaria de ter força para mudar o que posso. É isso mesmo. Não sei o que, para aceitar o que não posso. Mas a real... Só um pouquinho. Não é frase bonita que a gente pede. Não, eu nem tô respondendo. É isso mesmo, sabe? É a situação, porque, cara, estão falando do desenvolvimento humano. Exato. Né? O cara do sexy canvas, né? Então, de eletrificar pessoas. E tem ainda situações que dá o descontrole. Sim, no nível que eu cheguei de estudar, hoje eu percebo, na hora do descontrole gatilho biológico e tal, eu me entrego ao descontrole sem matar ninguém, exceto esse cara que tive vontade de matar ele. Mas eu vejo o descontrole, é que nem aquele papo às vezes eu aprendo mais no sofrimento do que no amor, menos no elogio do que no xingamento. Eu vejo o descontrole hoje, que não é muito comum para mim, mas existe, como uma oportunidade de falar, cara, aqui tem uma oportunidade de entender que tem algo lá muito profundo que me magoa, me engatilha nesse lugar. Na hora eu não consigo, mas depois eu vejo como uma oportunidade de mostrar para a Aline que ela está errada. Mentira. Uma oportunidade de mostrar que tem cura, tem melhoria. E às vezes tem cura que não se faz em 10 anos de análise, ou em psiquiatria, ou em outros caminhos ocidentais. Por isso eu tenho procurado muito as medicinas da floresta. Isso aqui é um tipi indígena, existe o ayahuasca. Outras medicinas que o humano ocidental normalmente olha meio de lado e fala, isso aí é coisa de maluco. Então, o descontrole para mim são oportunidades de melhoria. E de melhoria não só de entender isso, mas de terapêuticas fora do convencional também me interessam. Bacana. Pra mim também. Agora você vai me imitar! Tá fácil, né? Eu A mesma coisa. faço da fala do André as minhas. Não, Eu faço das não. palavras dele as minhas. Não. Mas é verdade. Porque eu nunca me descobri tão infantil do lado do André. Por que será? Ei! Por que será, né? Vamos Gente, se prender! tipo, quando ele começou a gritar comigo e falar do tipo... Eu Por que que sou você babaca! está me recriminando por eu tentar te matar? Pra mim, a minha criança apareceu e falou assim, sim, se você está tentando me matar, eu não suporto isso. E aí a gente Porque a morte não é boa! e eu falo assim, eu quero ter o direito de sentir a morte e não ter que falar... E esse lugar, assim, que ao mesmo tempo é infantil e completamente descontrolado. Duas pessoas adultas, sabe? 50 anos e 32 anos. 29. Os dois gritando, mas gritando num nível de, tipo, 7 anos de idade. Entendeu? Colégio. Tipo, seu babaca! Mas mais babaca que ele tá sendo você! E a gente, tipo, os dois muito... Só que a gente começou a rir. A gargalhada foi bem boa. A gente começou a rir. E a gente falou assim, nossa, que horror isso. Descontrole é o nome disso? E eu acho que esse é o momento que o casamento ajuda muito isso, né? Morar junto, porque a pessoa vira um espelho. E quando a pessoa vira um espelho, tu começa a te dar conta daquilo que te descontrola. Que é o momento que você gostaria que o outro fosse uma coisa que o outro não é. E que você também não é, às vezes. Isso! E aí é a hora que entra a frustração. A expectativa e a frustração. E eu acho que nessa relação de amor... Que é o momento onde, tipo, escolhi alguém para me amar e ser amada, né? E aí eu falei, me amar e ser amada. Né? Ahá, isso é um ato falho. Vamos Que legal, começar sobre isso. será que era isso mesmo? Tá vendo o egoísmo Legal, como é? né, cara? Lembrei da minha esposa. Você é narcísico, Que loucura. eu não tinha Eu notado. acho que vocês iam se conectar legal, mano. Você só pensa em você, caramba. Amar e ser amada, né? Hello, posso ser amado também. Oi. Mas nessa relação de amar e ser amada, a gente fala sobre amor e sobre o que cada um de nós aqui entende como amor. E tem a ver com o que a gente entendeu que era amor. E aí, na hora que a gente se encontra com uma pareja, né, um parceiro, é a hora que a gente fala assim, eu achava que amor era uma coisa, mas o amor tá se apresentando de outra maneira. E aí? Tá, vou ficar frustrada com a minha expectativa? Ele vai ficar frustrado com a expectativa que ele tem? Não, a gente vai ter que entender uma outra coisa que acontece aqui. Mas até essa jornada chegar aos 22 anos de casado, eu acho que passa por muito descontrole. Muito. Até hoje. Agora é aceitação, né? A hora que tu fala, meu Deus, não é como eu queria que fosse. Mas ainda assim é. Claro. Inclusive, a gente assistiu um podcast, não, um curso da Casa do Saber antes de
fazer o podcast de vocês sobre o tempo. E o professor de filosofia, ele falou, o tempo não é, o tempo está. O tempo não é algo que não é uma linha do tempo, o tempo está. O tempo está acontecendo. O tempo, nós estamos dentro do tempo. Por isso que a gente tem uma incapacidade perceptiva de falar sobre ele, analisar ele, porque não é algo que a gente olha de fora, é algo que nós estamos dentro. Entranhados. Porque o tempo está acontecendo aqui e agora. Maravilhoso. E com isso nós encerramos... Não, tem mais um pouquinho ainda. Só em controle, né? Só queria citar aqui que o nosso amigo Maurício ontem estava aqui, a gente veio num dia anterior para montar, né? Ver como é que ia ficar o cenário e tal. E daí começou uns mosquitinhos, André. Tem uns mosquitinhos aqui, né? Tem as né, Aline? Tem. E esse rapaz aqui, ele perdeu o controle. Ele perdeu. E quando falou em gritar, eu lembrei dele ontem, porque ele disse, eu vou gritar, eu não aguento mais esses mosquitos invisíveis, porque eu não estou enxergando eles. Tinha que fiar. Mas hoje não teve nada com repelente. Repelente foi a tranquilo, solução. Não foi picado nenhuma vez. Off. Off, patrocinador. Valores. Qual o teu principal valor? Vou soar clichê, tá? Ética. Sou Ética. muito ético. E quando que tu descobriu na tua vida que ética era teu principal valor? Porque antes certamente tu Quando te meu pai incomodava. me enfiou a porrada falando, você tem que ser ético. Tá. É. E isso continuou. Isso se manteve, Então Porque foi faz lá atrás. sentido. Fez Foi lá sentido atrás, pra ti. Tá bem. Eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro e falar, fiz o melhor, não enganei ninguém. É bom. E quando alguém corresponde de horrível. outra... Horrível. Eu sinto amplificadamente a dor. Especialmente de gente que eu fortaleço, ajudo, curo, mentoro. Quando me destrói, se quiser me destruir sendo qualquer pessoa, não é bom, mas é normal. Qualquer pessoa. Mas alguém que me destrói, eu tendo ajudado, eu tendo sido muito ético e cuidadoso, eu perco o controle. Me deixa muito triste, mas já melhorei. Também estou crescendo, né? Já estou com 25 anos, a idade chegou. Eu entendi que essa é meio piada de depois dos 40, né? Então, porque tu faz essas piadas também, né? Aline, teu principal valor, Aline? Acho que lealdade. A lealdade pra mim é uma coisa que tem a ver com o outro e tem a ver comigo. Porque lealdade pra mim, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas amigos que eu considero que são pra vida inteira, assim, que não importa a fase que eu esteja, eles estão comigo, a gente tem uma sintonia. Mas também eu acho que tem um lugar de lealdade com o parceiro também, a gente tá escolhendo uma jornada juntos, né? Isso não é pouca coisa. É a minha vida é a coisa mais importante que eu tenho. E aí eu te escolho pra passar o resto da minha vida comigo, é muita coisa. Então, um lugar de saiba da importância dessa escolha pra mim. Então, é uma lealdade com amigo, é uma lealdade com parceiro e tem também uma lealdade que tem a ver com a minha verdade. Que é uma lealdade do tipo, putz, não importa o quanto eu desagrade, que isso eu acho que eu aprendi com o André, porque eu era muito me amem a qualquer custo. Hoje eu já falo, mesmo que eu te desagrade, mesmo que tu saia da minha casa chateado porque eu não consegui te dar a melhor entrevista do teu podcast, essa é a minha verdade, é o que eu acredito, é como eu quero que o mundo seja. E eu vou ser leal com a minha verdade antes de ser leal com qualquer pessoa. Com o superego da sociedade. E quando que tu teve a consciência disso, Aline? Ontem. Eu vou falar, cara, eu tô meio ridícula nesse lugar, mas é porque nos últimos 3 dias foram muito de forte impacto emocional pra mim. Foi mentorando um dos nossos mentorados, que é o Éder Miranda. Um beijo, Éder. Nós perguntamos pra ele, a Estela falou, qual é o teu principal valor? E ele falou a lealdade. E ali pra mim caiu uma ficha de, nossa, porque eu tenho dificuldade de decidir qual é o principal. Sim, hoje, né? Não, mas você sempre foi uma caprica leal. Você é uma Sim, capricorniana e sempre leal. foi importante pra mim, mas talvez eu não tivesse a força. Quando eu vi alguém dizendo isso, tipo, a lealdade pra mim é importante, eu consegui entender que, dentre vários valores que pra mim, liberdade pra mim é importante também. Porém, antes talvez eu diria liberdade num lugar meio juvenil, assim, tipo, a liberdade. Hoje eu falo, não, lealdade pra mim é um valor que fala sobre a minha relação com o outro,
e a minha relação comigo mesmo. Então parece que é um valor que ficou em primeiro lugar. Eu quero falar uma coisa sobre valores, assim, uma coisa que a Aline me trouxe muito. Eu sou muito pensador, filósofo, a humanidade sofre, eu escolho a frequência do o difícil, o terapêutico, e a Aline me trouxe uma coisa que é um valor que eu quero apresentar não como substituto do meu valor ética, porque realmente eu sou muito ético, mas para um valor que eu quero ter mais daqui para frente até o fim dos meus dias, que é o valor do agora, da alegria, do leve, do bom, da frequência do divino, não no sentido da religião estragada, mas no sentido do conectado com o todo, com o maior, do leve, do alegre, do feliz. Então, eu quero não substituir, mas adicionar o valor do agora, do alegre, da felicidade, que a Aline me trouxe muito. Maravilha. E para encerrar a nossa última pergunta... Todo mundo nu, hein? Cara, ele tá tentando, né? Vê se a piscina Suruba, se a piscina tá quentinha, Maurício. Ali. Agora, só pra ver se a gente vai entrar. Tu falou todo mundo nu, ele contou a minha historinha do mosquito. Do mosquito. Será que a carne tá queimando? Agora eu vou contar uma dele. Aeroporto de Porto Alegre lotado. Aeroporto de Porto. De Porto. Pá, tá calor, não sei o quê. Ele foi tirar o moletom e a camiseta dele veio aqui, ó. Ele ficou lotado assim, ficou com um top, camiseta, né? Aqui, um top e tudo pra fora, assim. O cara, nossa, que excitante, é isso, cara? Não dá pra desver. Tem, amor. Como é que eu faço pra desver isso? Agora tu vai contar o do mosquito, eu já peguei essa aí. Então todo mundo nu já fez no aeroporto de Porto Alegre. Tá certo. Eu falei, cara, tu faz sempre... E ele falou, mas sempre sobe bastante. Claro, depois que ela passa daqui, ela não volta. É um ponto, point of no return. No return. Eu sei como é. Sei como é. Olha, cara, eu tô tri de boa. Aqui, não descia, cara. Eu tô tri de boa comigo mesmo. Mas tem uma história muito legal, que quem contou pra gente que os índios, né, quando receberam como é que é? O Léo, Nina, do Instituto Alfa. aquelas 3 naus, né, naus, como era o nome dela? Nina, Pinta, e o nome dos 3 barcos que chegaram e conquistaram o Brasil aqui, os portugueses. Se fosse... dia de chuva. Era um dia de chuva. Então os portugueses cobriram os índios com roupas. Tá frio. E tá vendo? Se fosse um dia de sol, possivelmente os indígenas convenceriam os portugueses a ficarem nus. Porque Exato, nus também. Irmão, é muito melhor. E por ter sido um dia de chuva, 22 de abril de 1500, nós ficamos, pessoal, vestidos, cheio de camiseta. Exato. Pô, ia mudar tudo, né? Pô, eu não estaria nu, pegando busão, pelado. Mas é isso, né? Obrigado, catolicismo. Obrigada. E com isso nós encerramos. Ah, não, esses são vocês. Ele tá com pressa, ele tá querendo outro pedaço de carne, tô vendo? É que ele viu que as perguntas começaram a ficar... Cadê o sorvete de flocos? É pesado, tá bom? Tibone. Não, vou perguntar pra Aline agora. Ah, não pode mais. Não, já gastou? Já gastou. Pensando no futuro agora, a gente já falou do presente, passado, presente. Pensando no futuro, Aline, o que a Aline, como tu te imagina daqui a 5 anos? 5, 6 anos? O André enterrado e... Para, amor. Eu dominando. Brinca com isso. Pelo amor de Deus, não. Tá bom, cremado, gente, não é enterrado. Não, Deus me livre de ser viúva, não quero. Ainda vou te dar muito trabalho. Cara, eu tô num momento muito bonito da minha vida, que eu tô num processo de elaboração da minha própria metodologia, né? Então eu tô num entendimento de uma imersão muito específica que tem a ver com a Aline, artista, diretora, e como um pouco no processo de desenvolvimento humano que você estava falando do Reprograme-se, só que eu vejo para não só a nossa comunidade, como toda a minha bolha artística, uma dificuldade das pessoas de viverem nessa realidade, nesse sistema, corporalmente falando, a comunicação. Eu vejo que tem um gap, assim. Então eu tô num processo de montar uma imersão minha. Que todo mundo fica, Aline, pelo amor de Deus, faz isso, Aline. Eu falo, calma, eu tô aqui no processo de maturação disso. E aí agora eu não consigo desvincular os 5 anos da Aline pra frente, que não seja conseguindo idealizar e materializar essa imersão, que é algo que já há um tempo eu tô construindo. E também eu sinto que tem uma protagonista, que eu venho de uma carreira como atriz, como fiz algumas protagonistas que marcaram muito a minha vida, e eu sinto que tem uma protagonista chegando pra mim, né? Faz 1 ano e meio que eu falo sobre ela, eu não sei quem é ela,
mas é uma personagem que eu sinto que a minha energia, o que eu posso emprestar para essa personagem é muito potente. Então a Aline, daqui a 5 anos, ela vai estar com 36, 37. E eu vejo esse trabalho como atriz acontecendo. E eu vejo também uma imersão, tipo The Lucid Body, que é um curso que eu fiz, tipo um curso desses que mudam a nossa vida antes e depois desse curso. Eu sinto que eu sou capaz de liderar uma imersão como essa. Então eu tô com esses 2 grandes sonhos pro meu futuro. Sensacional. Poxa, muito legal. Daqui a 5 anos, com 55 ou 56, tendo maturado esse programa de revolução do Brasil e das pessoas de uma forma mais intensa, tendo me encontrado com um lugar mais de alegria, do agora, tal, que eu sempre fui muito filósofo, ultra romântico, o mundo, não sei o quê, e mais. Eu acho que com o meu primeiro filho, com a Aline, vivendo essa experiência, família e conectado com meu filho, com a minha filha, acho que com 55 anos. Que lindo, amor! Ana, vem cá, vamos pro quarto agora. Vamos for fazer agora. hoje, se for hoje, vai ser histórico, cara. Não dá porque a Aline tem um planejamento. Eu tenho um DIU. Tem um DIU. Que Vai, nos daqui a impede. 2 anos ela vai tirar. 3. Ih, tá vendo? É por isso que é daqui a 5 anos. Né? Acho que é isso. E estando mais no agora mesmo, estando mais na leveza, eu sempre vivi muito no tenho que entregar, tenho que fazer, tenho que transformar. E vai ser mensagem isso, é importante, acho que 5 né? anos. Poxa, tem E muita o Prêmio gente- Nobel já bem encaminhado, porque o Prêmio Nobel não é rápido, então a gente está convertendo o Sex Canvas para uma metodologia acadêmica. E Sim, inclusive a gente tem projetos, posso falar? pode falar. Nós, em primeira mão, tá? Arrasta pra Nós cada vez mais estamos, porque eu falei dos meus projetos pessoais, mas existe um projeto que a gente está construindo juntos e que é de colocar o Sex Canvas dentro das universidades, né? De administração, de marketing, de publicidade e espetáculo. propaganda. Psicologia. E a gente vai se tornar disciplina eletiva da Link School of Business no próximo semestre. Então, todos os alunos do último semestre da Link terão que passar por Sexy Canvas. Sim. Então, também existe um projeto nosso que é como a gente expande o Sexy Canvas, porque para além de ser uma metodologia de marketing disruptivo, né, a gente sabe que isso muda. E a importância de que as pessoas conheçam e falem, no mínimo, assim como a gente tem coisas na nossa vida, tipo PNL, e, sabe, umas coisas assim que você Seja fala, Sexy Canvas. o Sexy Sim. Canvas seja algo do tipo, cara, eu preciso de um pouco de Sexy Canvas na minha vida. Cara, e muda. E muda mesmo, sabe? Porque que nem aqui o aparentar que eu sou tiete do Sexy Canvas, né? É porque mudou. E então eu defendo a unhas e dentes, algo que mudou na minha vida. E dentro de um treinamento, dentro do Ampulheta, né, Maurício? A gente faz coisas em cima disso já também, porque sabe que muda, sabe? E encerrando, né, a nossa... cara, Tipo o Jô Soares, né? uma mensagem que vocês possam deixar para quem está assistindo esse episódio. Há diversas mensagens já foram Nós dois deixadas. separados ou juntos? Não, vamos juntos, a gente Olha consegue. aí, junto. Mais importante um peito na mão do que 2 no sutiã. É isso. Cadê? Não tem aquela coisa mais fácil? Um pássaro? Eu inventei agora. Parabéns, Aline. Uma mensagem? Melhor fazer separada, amor, porque estragou. Parabéns. Separa, Uma calma. mensagem uma mensagem. Você está adiando a sua vida há muito tempo para agradar todo mundo e achando que com isso vai ser amado porque cuidou de todos menos de você, está jogando o jogo errado. Quando você entender que quando você jogar o seu jogo para você, sendo a sua melhor versão, meio clichê de falar, mas sendo a versão que você nem sabe qual que poderia ser, porque você foi tão inventado e programado por terceiros, mas quando você perceber que foi tirar esse véu preto e que te tampava o olhar e tão antigo, você vai começar a ter uma vida, porque hoje o que você faz é tentar jogar o jogo do tabuleiro que te ensinaram para agradar todo mundo e está perdendo tempo. Enquanto você está tentando agradar todo mundo e vivendo uma vida que não é a tua de fato,
enjoy the journey, aproveite a jornada, né? Enquanto você busca o que deseja, você é grato por aquilo que você tem. E dá para fazer as duas coisas, não é ou isso ou aquilo. Eu agradeço o que eu tenho, eu agradeço a vida que eu tenho e tudo que me proporcionaram, enquanto eu busco aquilo que eu desejo. Então, seja grato por aquilo que você tem e dê espaço para desejar coisas melhores, porque o melhor ainda está por vir. E eu gosto dessa postura em relação ao futuro, em relação a esse lugar que a gente conhece, que é o futuro, que é o tempo que vem. Deseje e saiba que coisas melhores estão por vir. E não querendo ser clichê, faço o Sex Canvas Academy, faço o Sex Canvas Start. Tipo, lá vem, no final era para vender. Não, caguei. Se quiser comprar, compra. Se não quiser comprar, não compra, mas vai transformar a sua vida mais rápido. Se quiser fazer organicamente, pode fazer, mas vai ser um pouco mais lento. Esteja perto de pessoas que corroboram com a tua visão de mundo, né? Que esteja dentro de uma comunidade onde você olha para as pessoas e fala, essas pessoas pensam como eu penso, essas pessoas estão onde eu quero estar. Isso faz muita diferença. Com cuidado, porque às vezes você vai achar que um monte de gente que já pensa como você pensa há muito tempo é a tua turma. Às vezes esteja perto das pessoas que você ouvem a sua voz interior, essa que você não põe para fora. Porque essa que todo mundo faz, não se mantenha com essa galera. Se mantenha com a galera que você sente que pensa como você quer pensar. Aproveitando esse gancho, né, pensar como a gente quer pensar, se conectar com pessoas, agradeço de coração por estar aqui, porque é um novo passo para nós e ter pessoas que acreditam nessa prosperidade, eu chamo de prosperidade porque é muito gratificante, sabe? Dizer um sim de imediato por estar aqui, cara, não é qualquer pessoa que abre a porta da casa, que abre o coração, que abre a vida aqui e nos proporciona uma noite tão vitoriosa, né, como hoje, né, Maurício? Então, obrigado, Aline, de coração. André, satisfação, muito obrigado. O presente nosso também, para lembrar do... lembrar do Ampulheta, lembrar só da... uma ou duas? As duas, uma para cada um. As duas.